Ok, gravando, gente. Boa noite, meu nome é Wilson, o pessoal me chama de Will. Eu sou um dos membros mais antigos do Ping Dev que ainda fica por aqui assombrando as pessoas. Quando dá, eu dou uma forcinha com os projetos, eu fico mais nos bastidores, ajudando na organização, preparando evento, essas coisas. Mas aí quando dá, eu dou uma forcinha. Eu vim aqui dar um workshop de Godot. Talvez o seu projeto não use Godot, mas é a nossa engine favorita no Spring Dev. Nós recomendamos fortemente que você use tanto pela questão de ser software livre, quanto pela questão mais prática de que como é o que a gente mais tem experiência, é o que a gente mais vai conseguir te ajudar. Isso é uma vantagem bem grande. Mas nós temos tutores que trabalham com Unity, então também qualquer coisa a gente dá um jeito. Tá bom. Então, como perguntaram ali, eu vou tentar deixar essa palestra caber no máximo em 2 horas. Eu vou tentar acabar antes. Vocês, como o Luciano falou, vocês podem parar para me perguntar a hora que vocês quiserem. Se, inclusive, se vocês notarem que tem alguma coisa errada, se eu não estiver mostrando a janela certa, eu errei isso várias vezes da outra vez, podem me dar um toque. É, Eu preparei aqui mais ou menos o que a gente vai falar, então eu vou dar uma introdução, que eu vou meio que explicar bem por cima o que é a Godot, o que é uma engine, como que pega, como instala, como, tipo, como fazer ela existir na sua vida. Aí na segunda parte eu vou explicar um pouco o modelo conceitual de como a Godot trabalha, porque eu acho que a gente entendendo bem como que é a filosofia da Godot, fica mais fácil de depois vocês se virarem se precisar, porque acho que um dos problemas que eu vejo muito o pessoal quando está aprendendo Godot é ficar fazendo vários tutoriais que é só copiar e colar e depois a pessoa não sabe se virar. Então eu vou evitar um pouco isso, eu quero explicar o raciocínio por trás da coisa, para depois vocês poderem pelo menos procurar. Aí na terceira parte eu vou fazer algo mais ilustrativo. Eu já vou estar mostrando a Godot na parte 2, mas na parte 3 eu vou pegar aqui um projetinho de exemplo que eu fiz com alguns assets para a gente ver as coisas mais coloridas e se movendo na tela. E a parte 4 é mais umas dicas extras se der tempo. Outra coisa importante, esse workshop não é específico de programação, ele é para todo mundo da equipe. Acho que é importante que todo mundo na equipe do projeto saiba, pelo menos se achar dentro do editor da Godot, porque todo mundo eventualmente vai precisar mexer nela. Os programadores, obviamente, mas, por exemplo, os designers eventualmente precisam fazer as fases são construídas dentro da Godot, precisam criar itens novos, monstros novos, coisas novas, vai ser tudo feito na Godot, por mais que eles não precisem mexer no código. Artistas e compositores e sound designers também, quando eles fizerem os assets ali, as imagens, os sons, as músicas, ajuda muito se vocês souberem abrir o projeto na Godot e vocês mesmos colocarem a coisa para tocar no lugar certo. Então é bom entender esses conceitos básicos da Godot, porque vocês vão saber se achar, ou no pior dos casos, vocês vão saber cobrar os programadores para eles fazerem a coisa funcionar para vocês. A filosofia da Godot, já adiantando um pouco disso, é muito isso. A ideia é que ela é muito poderosa em termos de você criar uma base de funcionalidades que você consegue reaproveitar. Então a ideia é que os programadores tentam investir um pouco do tempo deles em fazer essas ferramentas, essas coisas que o resto da equipe consegue usar sem precisar dos programadores. Eu vou tentar passar essa ideia durante o workshop para vocês. Ok. Então vamos lá. Eu vou mostrar. Primeiro eu vou falar para que serve, né? Para que serve eu ter uma engine. Então, um jogo ele é um programa como qualquer outro, e programas são um monte de 0 e 1 no seu computador. Então, de uma maneira muito, muito simplificada, quando eu tenho aqui um, um programa de computador que é um jogo, é, e hoje em dia, principalmente, isso é uma coisa muito comum. Geralmente, quando começou a indústria de jogos, as empresas e as pessoas simplesmente escreviam todo o código do seu jogo. Hoje em dia, as pessoas não têm tempo nem dinheiro para tudo isso, então eles simplesmente pegam uma parte do que já existe e reaproveitam. Então, o que está acontecendo é que parte do seu jogo, né, do código que compõe o seu jogo lá, o executável, vai ser uma engine que já existe. E a outra parte é o código e os conteúdos e os assets que são específicos do seu jogo. Certo? Isso é bem fácil de ver na Godot. Quando vocês exportarem um jogo na Godot, vocês vão ver que geralmente vai ter dois arquivos. Vai ter o executável do seu jogo, que na verdade é a engine da Godot, e vai ter um arquivo junto, que acho que é .pack, PAK, que é
todo o conteúdo do seu jogo que ele alimenta a engine e roda, né? Um paralelo que dá pra fazer é como se tem um tocador de música um tocador de vídeo, né? Como se a engine fosse o tocador de vídeo e o jogo é a música ou o vídeo que você bota para rodar na engine. Então, para isso serve uma engine. A ideia é que você constrói o seu jogo, encaixa na engine e ele roda o seu jogo. E você não precisa entender de Vulkan, de OpenGL, de processamento de áudio para fazer o negócio funcionar, você simplesmente sai fazendo o seu jogo na parte que é a parte única do seu jogo mesmo. E aí tem várias engines, né? Como eu falei aqui, eu mencionei aqui no começo que dentre as engines que tem, nós estamos dando preferência a Godot. E aí para falar a Godot, a gente tem dois jeitos principais de você instalar a Godot. O jeito mais simples, eu acho que é vir aqui no site da Godot e baixar. Né? No caso aqui, eu estou fazendo usando a Godot 4.2, é esse daqui mesmo. Então você pode simplesmente vir aqui, clicar e baixar. Né? Se você quiser muito fazer em C Sharp, você tem que baixar essa versão de baixo. Mas a gente vai recomendar a versão de cima que é em GDScript, que é, de novo, o que o pessoal está mais acostumado a fazer e vai poder ajudar vocês mais a fazer. E aí isso aqui vai baixar, ele é se alguém já usou Blender, é igual ao Blender. Ele vai vir um executável, você extrai numa pasta, você roda o executável e é isso. No caso aqui já está instalado no meu sistema, então não vai ter muito como mostrar exatamente isso, mas é só fazer isso. Alternativamente, dá para instalar pelo Steam. Vocês vão ver o meu Steam, olha só. Certo? Então dá para você instalar pelo seu Steam. Tem a vantagem de que instalar pelo Steam, ela automaticamente fica atualizada quando saem versões novas. Né? Então dá para você vir aqui, instalar e tudo mais. Então tem essa vantagem. Também funciona em Linux, Windows, todas as plataformas. Então esses são os dois principais jeitos de fazer. Se você está lá baixando aqui, sempre que tiver uma atualização nova do Godot, o recomendado é você ir lá e baixar uma versão nova. Se você quiser, né, acompanhar as versões novas, você tem que baixar isso manualmente. Né? O Steam vai ser automático. Beleza? Ok. Aí uma vez que você instalou a sua Godot, quando você abre ela, o que você vai ver é isso daqui. Tá aparecendo? Tá aparecendo. Deixa eu ver se já tem alguma coisa para falar antes disso. Não. Tá. Então, isso aqui, quando você abre o Godot pela primeira vez, é o gerenciador de projetos. Você pode ter vários projetos feitos em Godot no seu computador. E aí você escolhe qual projeto você quer abrir e editar. Né? Como você sabe, se você abre o seu Google Drive, você escolhe que arquivo você quer editar. Mais ou menos isso. Então, você tem todos os seus projetos. Aqui eu vou mostrar como se cria um projeto novo do zero. Mas depois eu vou pegar e usar esse cara aqui, que é o de exemplo que eu fiz para vocês. Esse projetinho de exemplo que eu preparei, depois eu vou mandar o código-fonte para vocês poderem baixar e testar, porque até vou deixar umas tarefinhas para vocês fazerem, quem quiser aprender mais a fundo. Tá, vamos fazer um projeto novo. Então, quando você cria um projeto novo, ele vai abrir esse pop-up. Tá aparecendo esse pop-up? Não tá aparecendo. Oi. A minha voz e o vídeo? Tá. É porque eu acho que vai ficar não sei se tem muito o que fazer, é porque eu tô usando uma câmera virtual e eu acho que ela tem um delay mesmo. Deixa eu ver se tem alguma opção. Vou olhar por tipo um minutinho. Se tiver alguma opção que melhora, eu faço, mas. Não, acho que eu não entendo o suficiente de OBS para otimizar isso. Desculpa, gente. Se alguém tiver manjar de OBS tiver uma dica muito fácil, eu consigo fazer um the fly aqui, eu até tento, mas eu não manjo o suficiente para me arriscar. Enquanto isso, eu vou tentar fazer aparecer aqui a janela de escolher projetos. Pá. Obviamente ele vai fazer essa besteira, mas eu quero. Qual que é agora? Não é isso, não é isso. Isso aqui. Aham. Ok, consegui. Então, geralmente quando você abre você tenta criar um projeto novo, vai abrir esse pop-up aqui. Deixa eu ver aqui. Na hora de upar eu posso tentar ver se eu consigo só deslocar o áudio e ver se arruma. Tá. Ok. Então, quando eu vou criar um projeto novo na Godot, vai abrir esse pop-upzinho que você pode botar o nome, você escolhe uma pasta e aqui é onde começa
porque eu tenho que explicar algumas coisas. Deixa eu só... Um projeto na Godot, ele nada mais é do que uma pasta no seu computador. Então eu tenho aqui uma pasta que dentro dela tem que ter um arquivo chamado project.godot. Inclusive dá para você manualmente criar esse arquivo vazio e a Godot vai reconhecer essa pasta como um projeto. A questão é que fora isso vai ter várias outras coisas aqui que a gente vai ver. Então vai ter, por exemplo, arquivos. Só de exemplo, só para mostrar que tem mais arquivos depois. Tem arquivos.tscn, pode ser que eu tenha um sprite aqui. Então, isso aqui é um projeto na Godot. Ela é uma pasta que tem que ter esse arquivo especial, project.godot. Depois que a Godot abre ele, ela coloca umas informações importantes nele. E de resto vai ter o resto dos arquivos do seu projeto. Então, adicionar algo, importar algo no seu projeto na Godot, é só você tacar o arquivo dentro da pasta do projeto. E se você, por exemplo, já tem um projeto no seu computador, só que o seu gerenciador de projetos da Godot não sabe que ele existe, você pode, deixa eu mostrar aqui, tem essa opção aqui de importar. Você pode importar e aí você mostra a pasta para ele e ele vai pegar, vai ver, tem um Project Godot aqui, então isso aqui é um projeto Godot, então eu vou adicionar ele na lista. No caso aqui a gente está criando um novo, então a gente vai escolher a pasta onde vai ficar esse cara. Então eu vou navegar aqui as minhas pastas, projetos, dev, vou fazer aqui, criar uma pasta, exemplo, Godot. Ele não está mostrando, né? Ele abre um explorador de arquivos bem comum, você só escolhe onde você quer a pasta, você cria a pasta. E uma vez que eu escolhi a pasta, pronto, ele aparece aqui, o caminho, aqui tudo, a pasta que eu escolhi. Eu vou só melhorar esse nome aqui, porque esse aqui é o nome do jogo. Dá pra mudar isso tudo depois. E essa aqui, a parte de baixo, é a parte importante. A Godot 4, ela tem como renderizador, né, o que ela usa de tecnologia por baixo, assim, para desenhar na tela, o Vulkan, que é uma tecnologia ainda um pouco avançada, então tem alguns computadores que não vão conseguir rodar. Se você tiver um notebook um pouquinho mais antigo, talvez ele não consiga rodar. Então, o recomendado é você criar ou em mobile ou em compatibilidade, se caso a Godot não esteja rodando no seu computador. Inclusive, cada time é bom ver se roda no computador de todo mundo e ver qual que é o nível de sofisticação que dá para usar no renderizador do projeto de vocês. E aí, obviamente, o que vocês perdem de não usar o Vulkan é que talvez vocês não consigam fazer os gráficos mais AAA do mundo, mas eu imagino que não é o que aconteceria num projeto usual de treinamento. E aqui eu vou usar, justamente para ser o mais universal possível, usar o modo compatibilidade, que é o mais simples de todo, dá para rodar em navegador, dá para rodar em mobile, e vai dar para todo mundo testar. Ele vai ter sumido, mas se eu fizer assim, deveria aparecer. Não apareceu. Vamos descobrir por que não apareceu. Não quero ver o Discord. Aqui. Pronto. Beleza. Quando você abre a Godot pela primeira vez, vocês vão se deparar com esse editor. Ele tem várias coisas e eu vou explicar de maneira geral o que é cada uma delas. Deixa eu só me organizar um pouco aqui. Tá bom. Tá. Primeiro, dar uma passada geral. Porque a Godot ela tem algumas convenções na interface dela. Então, o principal de tudo é aqui o meio, onde vocês estão vendo. Tem aqui um mundo 3D, dá para girar a câmera e tal. Dá para ser 2D também. Eu posso fazer aqui um plano 2D. Então, aqui em cima eu consigo mudar qual que é o tipo de visão que eu estou tendo do mundo do jogo. Então, isso aqui é a parte principal do editor. E como tem uma abazinha aqui, dá para ter vários abertos. Essa parte aqui de cima é a barra de menu, como muitos programas costumam ter. Então dá para depois vocês podem fuçar aqui o que tem aqui. Tem várias opções interessantes, eu vou mostrar algumas principais. Aqui no meio eu consigo trocar, então, tem a versão 2D, visão 3D, visão de script, asset lib, não importa muito essas outras coisas, eu vou explicar conforme a gente for precisando. E aqui na direita tem uns comandos, principalmente para rodar o jogo, exportar o jogo, esse tipo de coisa. Essas coisas laterais aqui, parecem que são várias coisas confusas, mas na verdade elas são tudo o mesmo tipo de coisa. A Godot chama isso de docas, as docas laterais do editor. E tem uma meia dúzia aqui. A gente tem esse cena, tem esse import, tem esse node. Eu vou passar por todas elas daqui a pouquinho explicando. O importante tem docas laterais. E tem
esse painel de baixo aqui, que também tem várias abas com coisas diferentes e interessantes que vocês podem explorar depois. Eu vou deixar aqui no Output, que é o mais básico. Vamos ver os tipos de docas, que é a parte mais interessante da Godot, onde dá para trabalhar mais. Ó, dá para ajustar o tamanho das coisas aqui à vontade, tá? Eu gosto de mexer bastante no layout da Godot, eu vou mostrar depois como que eu uso. Mas, deixa eu ver aqui só a minha colinha, qual que é a ordem certa. Tá bom. Mas passando por cima, então, aqui o mais fácil de entender é o file system. Como eu falei, o projeto na Godot é uma pasta, e aqui ele mostra o que ele está reconhecendo no projeto. Vocês vão ver que não aparece o project.godot aqui. Alguns arquivos ficam ocultos quando a gente está usando aqui, mas todos os seus assets, seu código, suas cenas, vai estar tudo visível. Aqui dá para achar tudo, inclusive tem um buscador aqui, se eu quiser procurar, ele vai filtrar e mostrar só o que eu quero. E aí, mas a primeira dica já importante é sempre que vocês precisarem renomear arquivos, mover arquivos, mudar a estrutura de arquivos do seu projeto, prefiram fazer isso por essa doca, porque aí a Godot percebe que vocês mudaram e ela arruma todas as referências. Então, por exemplo, se eu tenho um personagem que usa um sprite e eu mudo o sprite de lugar, normalmente o personagem ia quebrar, porque ele ia perder, quando ele for procurar no lugar que ele achava que estava o sprite, não ia estar mais lá. Mas, se você mexer por essa doca, a Godot vai lá e arruma para você. Então, sempre tentem mudar os arquivos de lugar usando a doca. Aqui vai ser o editor da cena, eu vou explicar melhor o que são cenas depois, mas basicamente aqui é onde você vai ver os elementos do jogo e você vai poder mexer neles. A lista de elementos, e quando eu quero mexer em um elemento específico, vai aparecer as coisas aqui. Deixa eu criar um só de exemplo. Então aqui, por exemplo, tem um elemento que é do tipo Node 2D, e quando ele está selecionado, aparece aqui as propriedades dele. Tem várias propriedades que depois eu vou dar uma passada rápida também. Tem também a aba Nó, que tem os sinais, lembrem disso, porque depois eu vou falar de sinais, eles são muito importantes. E tem a aba de importar, que em geral é para quando eu quero, por exemplo, pegar um asset. Então aqui eu cliquei no ícone, que ele é um asset do jogo, e eu posso configurar como que a Godot trata esse asset. Né? Isso aqui é principalmente para escolher qual é o formato que ela vai armazenar, para otimizar o tamanho do seu jogo quando está exportado. Tem umas questões de compatibilidade, enfim. Então, em geral, quando vocês estão usando um asset e ele não está existindo do jeito que ele deveria, provavelmente tem alguma coisa errada em como ele está sendo importado. Então vocês podem vir nessa aba e mexer. E por fim, a aba mais misteriosa é essa History, é uma aba nova na Godot, que ela mostra o histórico de ações que você fez, porque aí você pode voltar atrás, ou você pode ver quando foi que você fez a última cagada e tentar arrumar. Esse aqui é o básico, visão geral do editor. E aí, eu vou falar que tem algumas coisas importantes que eu vou mostrar aqui em cima. A mais importante de todas é aqui. Quando você clica em Project, essa é a primeira opção aqui, configurações do projeto. Ele abre um negócio aqui, tá aparecendo? Tá aparecendo. Então, essa janelinha aqui tem muita coisa importante para o seu jogo. Tem várias configurações que dá para vocês mexerem. Acho que algum dia vale a pena dar uma olhadinha assim bem por cima, só para saber que eles existem. Tem muita coisa aqui que, se você não fuçar, você não vai saber que existe. Você vai querer fazer você mesmo e você vai perder tempo à toa. Tem muita coisa legal. Por exemplo, coisas básicas, resolução da janela, tá? Então, por exemplo, dá para mudar para ser full screen, coisas assim. Dá para mudar, por exemplo, a cor de fundo padrão do projeto da Godot e umas outras coisas que eu vou mostrar ao longo aqui do workshop. Então, saber que esse cara existe é muito importante. De novo, Project Settings, abre essa janela. Muito importante. Alô, acho que voltou. Meu microfone tem um problema, esse meu headset, que se não está saindo som do computador, ele acha que eu não estou usando e ele desliga sozinho. Então isso talvez vai acontecer algumas vezes. Infelizmente acho que eu não vou ter muito o que fazer. Tá. O que eu estava falando? Tá bom. Eu expliquei aqui então o básico do editor da Godot. Eu vou mostrar um pouquinho da Godot em ação bem rapidinho. Então aqui eu criei um Node 2D. A princípio não importa muito o que isso é só um elemento do jogo. Importa que agora eu tenho uma cena. Tá vendo aqui que eu falei que isso aqui é o editor principal. Aqui tá na aba, tá vendo que tem um escrito não salvo. Isso aqui está mostrando a cena atual. Eu posso dar o famoso Ctrl S para salvar. Eu vou dar um nome aqui de exemplo. Ele vai fazer esse formato no arquivo TSCN que eu tinha falado.
A fonte está muito pequena para vocês? Eu posso aumentar a fonte da Godot. O que vocês acham? Seria bom, né? Deixa eu aumentar a fonte da Godot. Olha que coisa legal. Ele demora um pouco, aumentou. Não vou precisar mostrar código. Vou aumentar mais um pouco. Melhor? Deixa eu ver aqui, melhorou, né? Tá bom. Porque eu tava falando. Tá. Então aqui é a cena. Então, quando dá pra ver que só tem essa lista. Então, aqui dá pra ver que tá tudo vazio. Eu até posso colocar uma coisa. Eu vou, por exemplo, colocar aqui o ícone da Godot, famoso usado de exemplo. Você vê que eu só arrastei daqui e coloquei. E ele colocou aqui. Essa lista aqui eu vou explicar melhor como ela funciona depois, mas o importante aqui é uma lista dos elementos que existem nessa cena. Um jogo na Godot, ela é feito de um conjunto de cenas, né? É como, fazendo uma comparação bem tosca, é como se fosse a Godot trata o seu jogo com muitas, muitas aspas, como se fosse uma apresentação de slides. Cada slide é uma cena, e você pode trocar qualquer cena que está sendo mostrada no momento. Elas fazem muito, muito mais do que isso, mas vamos começar por aqui, porque vai fazer sentido porque eu vou mostrar agora. Então eu salvei, usando Ctrl S lá, salvei como exemplo. Coloquei elementos aqui nesse, entre aspas, slide, nessa cena. E aí eu posso rodar. Para rodar, eu venho aqui em cima e eu clico nessa claquete. Ela vai rodar a cena que está atualmente mostrando. Ele aparece? Aparece meio torto. Deixa eu... Eu vou botar o jogo em full screen, porque é como eu configurei o OBS. Eu venho aqui, full screen. E aí eu rodo de novo. Agora vai ficar um pouquinho melhor. Ele vai pegar a tela inteira, ele aparece aí. Então tem ali o ícone da Godot. Eu apertei F8 para fechar. F8 é um atalho para o botão de stop aqui do editor. Ele fecha. E também tem um atalho para rodar a cena atual, que é o F6. Apertar F6 faz a mesma coisa. Beleza. Então isso aqui é uma cena. A Godot é feita de várias cenas. Eu posso fazer quantas cenas eu quiser, representando tudo que eu quiser no meu jogo. Então já você vai ter cenas para as fases, para os menus, para o seu inventário, para os personagens. E aí que tá, né? Depois vocês vão ver que as cenas também são dadas para representar os objetos individuais do jogo, como personagens, itens, inimigos, alavancas, portas, janelas, tudo. E aí a ideia é que rodar um jogo na rodou significa rodar uma cena. Então ele vai escolher uma cena para ser a primeira cena que roda quando abre o seu jogo. Então aqui como eu disse explicitamente para ele rodar essa cena, beleza, ele consegue. Mas se eu tentar rodar o jogo como um todo, que é esse botão de play, ele vai dizer, não sei o que rodar, que cena você quer que eu jogue? Inclusive eu posso escolher a atual, e ele vai configurar ela como a cena principal do jogo. Mas eu vou mostrar como você faz isso da maneira normal, que é você vir aqui em Project Settings, como falei, muitas coisas importantes aqui. Aí aqui na parte de Application, você vai aqui em Run para rodar, executar, e aqui você escolhe qual é a cena principal do seu jogo. E eu vou escolher essa que a gente fez. Então, de todas as cenas que você vai ter compondo o jogo, uma delas vai ser a principal, que vai ser a que roda quando eu... Opa, deixa eu mostrar direitinho. Quando eu aperto aqui o play. Então, como eu configurei essa para ser cena atual, sabe que é para rodar essa. Então, mesmo que eu venha aqui e crie outra cena, e sei lá, tem uma coisa diferente nessa cena, eu vou criar uma coisa aqui só de exemplo. Bem rapidinho, não importa muito o que eu estou fazendo, é só para ter um exemplo. Tá. Então, essa cena é diferente. Essa cena ela tem um texto nela. Então, se eu comparar, deixa eu salvar aqui, teste 2. Tem a exemplo e tem a teste 2. Não faz nenhum sentido os nomes, né? Então elas são cenas diferentes, mas eu posso estar com a teste 2 selecionada, que se eu vir aqui e apertar o play, ele vai rodar a exemplo, porque eu configurei essa como a cena principal do jogo. E o atalho para rodar o jogo inteiro é F5. E F8 fecha. Então, usar a Godot é isso. Você abre o editor, você tem as docas, você tem a tela principal, você tem as barras lá em cima, você tem o painel aqui inferior, e você vai editar cenas. É isso, fazer um jogo Godot. Você editar cenas, você colocar elementos na cena, você escolher os elementos. Vocês viram aqui bem rapidinho que eu escrevi aqui o texto para que eu quero que apareça isso. Então, quando eu seleciono um elemento, eu venho aqui e mexo nas propriedades dele no inspetor, aqui na doca do inspetor. Ok. Vamos fingir que eu fiz o meu jogo. Tenho todas as cenas maravilhosas do meu jogo. Eu quero publicar o meu jogo para o mundo, vender e ficar milionário. Como que eu faço isso? Eu venho aqui em Project e eu venho aqui em Exportar. Exportar quer dizer que você vai pegar o seu jogo, que é essa pasta com arquivos no seu computador, e você vai exportar um executável do seu jogo. Que aí você pode pegar esse executável, subir no Steam, subir no itch.io, submeter para a loja da Nintendo, certo?
Só que aí, a questão é que quando você exporta um jogo, tem várias plataformas alvos onde você quer rodar o seu jogo. Então não existe simplesmente exportar o seu jogo. Você tem que dizer para Godot onde você pretende rodar essa build do seu jogo. Então aqui você pode adicionar qual plataforma você quer rodar. Essas aqui são as plataformas que a Godot fornece por padrão. Por exemplo, exportar para Nintendo Switch são outros 500 que não vou entrar no mérito aqui. Mas aqui eu vou exportar simplesmente para Linux, que eu estou no Linux. Então eu posso adicionar. A primeira vez que vocês fizerem isso no seu computador, vai aparecer um monte de texto amarelo aqui berrando com você, falando: ah, não consigo exportar porque você não tem os templates. Os templates é um monte de arquivos extras que a Godot precisa para conseguir empacotar o seu jogo devidamente. Porque quando você está rodando o jogo no editor, ele está no modo desenvolvedor, que ele detecta melhor os erros do seu jogo, ele te ajuda, ele observa o que está acontecendo no jogo, e tem várias informações extras que você não quer que existam quando você faz a build oficial do seu jogo, porque inclusive dá para hackear o jogo mais fácil com essas informações. E muito jogo que é hackeado e que fazem mods é porque sem querer lançaram uma build com os símbolos de debug, os famosos símbolos de debug. Então você precisa baixar os templates porque aí eles são builds otimizadas da Godot para exportar o seu jogo numa versão mais lisinha, mais rápida e mais leve. E aqui eu já estou com todas elas instaladas no computador, mas é só quando aparecer aqui os berros em amarelo, vai ter uns links, você clica nos links e ele te ajuda a baixar, é super fácil. Demora um pouco, dependendo, porque são pesadinhos, porque ele baixa para todas as plataformas que o Godot sabe exportar, então dá uns 500 MB. A Godot em si, o editor só é 50 MB, mas os templates são 500 MB. Ainda assim, os dois juntos são mais leves que a Unity. Enfim, aqui tem um monte de coisa que eu não vou entrar no mérito, o que importa é que eu tenho que escolher onde que eu vou buildar. Eu vou escolher uma pasta aqui. Por que eu não consigo ver nada? Bom, é, que curioso. Ele não está mostrando nada. Sei lá, vou fazer qualquer coisa, vai. Vou rodar aqui. Eu configurei só aqui aonde que eu quero que ele construa. Onde ele vai fazer essa build. Eu podia mexer nas coisas, mas não importa muito. E aí clico aqui em exportar projeto. Sim, eu quero exportar aqui mesmo. Salvar. Pronto, exportou. Não sei se eu vou conseguir mostrar fácil aqui. Vamos tentar. Pá, pá, pá. Ainda só um minutinho. Que coisa. Não façam o que eu fiz de buildar o jogo dentro da própria pasta do projeto. Façam numa pasta separada, porque a Godot, como está na pasta do projeto, a Godot vai achar que esse arquivo faz parte do projeto. Cada vez que você buildar, ela vai incluir de novo o arquivo no projeto e o seu jogo vai ficar desnecessariamente gigante. Deixa eu só mostrar aqui rapidinho, então. Eu vou mostrar, alternar rapidinho. Não, não quero mostrar o Discord. Eu quero mostrar esse aqui. Então, isso aqui é a minha pasta, que tem um projeto no navegador de arquivos do sistema operacional. E aí dá pra ver que esse arquivo aqui é o executável do jogo. Eu posso dar dois cliques nele e ele vai rodar aquela cena principal que eu tinha preparado para vocês. Ele mostrou? Não mostrou o jogo rodando. Mas ele tá aqui. Peraí. O OBS é um pouquinho chato às vezes. Ele não me deixa trocar a janela. Isso é muito triste. Eu não vou mostrar pra vocês rodando, vou pedir pra vocês acreditarem em mim, porque o OBS é muito chato às vezes. Agora eu tenho que fazer mostrar o editor da Godot de volta. Consegui. Aqui. Foi. Então, isso é meio que o ciclo completo do jogo. Você instala Godot, abre o editor. Oi, voltou? Acho que voltou. Mas então, só para falar então que esse é o ciclo completo de desenvolvimento num projeto da Godot. Você cria um projeto novo, você cria suas cenas, mexe nas suas cenas, salva elas, escolhe qual é a sua cena principal e exporta a build do seu jogo para a plataforma que você quer. E é isso, você tem o seu jogo, você pode começar a vender e ficar milionário. Agora eu mudei aqui para o projeto de exemplo. Eu vou mostrar algumas coisas aqui que eu tenho, só para mostrar a vocês mais ou menos o que dá para fazer nesse projeto de exemplo. Eu vou rodar ele aqui.
Eu tenho umas navezinhas, eu consigo controlar as navezinhas. As navezinhas azuis são inimigos. Dá pra atirar. Tem som, só que eu acho que o som não vai sair no Discord, mas vai sair na gravação. Então vocês vão ter que ter paciência de novo. E é isso. Vocês já estão percebendo que o layout está diferente, porque eu gosto de mudar o layout da Godot. Como que eu fiz isso? Tem esses 3 pontinhos aqui na parte superior direita de cada doca, e eu posso escolher onde a doca vai ficar. Então, por exemplo, o inspetor normalmente ele ficava aqui ali na direita, né? Só que eu odeio escolher um nó na esquerda e atravessar a tela inteira para mexer no nó. Então eu gosto de deixar ele do ladinho aqui da lista de elementos para poder mexer nele bem fácil. Então eu clico, mexo, clico, mexo, clico, mexo. Então, quando vocês usarem a Godot, algumas coisas vão estar no lugar diferente, mas o importante é entender isso. Ela tem docas, as docas podem mudar de lugar, e vocês têm que lembrar quais são as docas que existem. Tem o inspetor, tem a lista de elementos da cena, tem a lista de sinais, tem o sistema de arquivos e por aí vai. E elas podem estar em qualquer lugar da tela onde vocês quiserem, e dá para vocês salvarem os seus layouts e depois escolherem. Então esse aqui é o meu Ilokai, eu tenho esse nome estranho que eu posso escolher. Dá para trocar para o default, eu posso simplesmente clicar no default e ele volta para o default. Mas eu vou usar o meu porque o layout default me deixa louco. Ok. E aqui agora a gente já está na segunda parte da apresentação, onde nós vamos falar de alguns conceitos, né, sobre nós e cenas. Então, beleza, Godot um projeto na Godot é feito de cenas, mas do que são feitas as cenas? As cenas nas Godot são feitas, vocês estão vendo a lista de elementos, vocês vão perceber que eles tem meio que uma hierarquia entre esses nós, né? Eles têm uns que estão mais para a direita que outros, é como se eles estivessem um dentro do outro. Lembra um pouco o navegador de arquivos do seu computador também, né? Inclusive, se eu mexo aqui no navegador de arquivos, é exatamente a mesma coisa, né? Como se tivessem pastinhas. É parecido, mas é diferente. Eu vou tentar explicar qual que é esse conceito. Isso aqui é muito importante de entender, porque isso aqui é uma das coisas assim bases que tudo na Godot funciona a partir do entendimento de como que é esses nós. Então deixa eu mudar aqui para aqui. Beleza. Então eu vou vir aqui para baixo. Então uma cena na Godot. Isso aqui é um quadradinho? Não, não quero fazer isso. Eu quero fazer um quadradinho. Okay, então isso aqui é uma cena na Godot. Uma construção abstrata da cena na Godot. Dentro da cena da Godot, nós vamos ter o que nós chamamos de nós. Então, tem uma bolinha que é um nó. E a maneira como esses nós estão organizados, estruturados dentro da cena é em um formato de árvore. Então, vai existir um nó que a gente chama de nó raiz, que é a raiz da árvore. E como a árvore, ela vai ter um tronco e esse tronco só vai se ramificando. Ele nunca se conecta de volta com outro ramo, nada volta de volta para a raiz, ele só vai se ramificando. Então, esse nó aqui, ele vai descer assim, é mais ou menos o que vocês tinham visto ali na Godot. Então, eu vou ter vários nozinhos. E cada nó, por sua vez, pode ter mais filhos. E aqui está começando a ficar torto. Mas, importante entender que existe essa estrutura. A questão é por quê? Para quê? Né? Para que a Godot faz desse jeito? Na verdade, tem vários motivos, e essa é uma decisão de design que justamente gera vários benefícios para projetos feitos em Godot. Eu vou ver aqui. Então, vamos mostrar isso na Godot agora. Eu vou criar uma cena nova. Ignore um pouco o que eu estou fazendo aqui por enquanto. Depois vai fazer sentido. Eu vou fazer uma coisa que eu esqueci de fazer quando eu estava preparando. Eu vou mostrar uma configuração do projeto que é a cor de fundo do projeto. Eu vou mudar aqui para preto, porque esse é um jogo de navinha no espaço. Pronto, agora o fundo é preto. E aqui eu vou... Essa aqui é a cena que eu vou usar para demonstrar tudo que eu vou fazer durante o resto do workshop, tá? Ela já vem com alguns elementos preparados, mas não importa muito. Então, aqui estão os elementos que já existem. Então, se eu quiser criar um elemento novo, tem vários jeitos, tem vários comandos, todos eles são iguais. Primeiro como todo nó tem que existir como filho de outro nó, eu sempre vou criar relativo a algum outro nó, que vai ser o nó pai.
exceto o nó raiz, que é a raiz de tudo. Então aqui no caso eu estou no espaço, eu vou querer criar umas estrelinhas. Então eu posso clicar com o botão direito e fazer Add Child Node, adicionar um nó filho. Já vou explicar essa janela. Eu quero antes mostrar que tem outro jeito de fazer esse mesmo comando. Eu posso, ao invés disso, clicar nesse mais, que é a mesma coisa. Ou eu posso também fazer como indica aqui o atalho, usar Ctrl A. A Godot é cheia de atalhos do teclado, recomendo que vocês se acostumem com os atalhos do teclado. E aqui vai ter a lista de todos os nós possíveis que a Godot sabe fazer. Eu vou explicar um pouco mais disso daqui a pouco, eu vou entrar em mais detalhes de como nós funcionam. O que importa por enquanto é entender que cenas são estruturadas como uma árvore de nós, e eles têm relações de pai e filho entre si. E aqui eu vou colocar o nó sprite, que é uma imagem, basicamente. Que imagem eu vou usar? Eu preparei aqui umas imagens de estrelinha. Okay. Então aqui o que eu fiz, eu arrastei a imagem da estrelinha aqui para o inspetor no campo. Então, de novo, eu seleciono o nó, o inspetor vai mostrar as propriedades do nó. Em particular, uma propriedade que ele tem aqui é a imagem. Então eu vou lá e coloco a imagem. Então agora eu tenho um elemento aqui no meu jogo que é uma estrela. Não consegui mexer ele. Vamos ver se eu consigo. Ele não está querendo mexer. Eu vou trancar esses caras aqui para eu não mexer eles acidentalmente. Isso é bem útil na vida. Se você clicou aqui em Lock, eles param de ser mexidos acidentalmente. Então agora eu vou conseguir mexer a estrela? Consegui. Então se eu rodar essa cena, vai ter uma estrelinha. E aqui eu vou fazer algumas cópias. E aqui eu vou explicar por que serve eu ter essa relação de nós e filhos. Então, todas as coisas aqui. Vocês viram que eu criei essas estrelas como nós filhos do background. E que tem um outro nó aqui embaixo chamado foreground, que é onde eu vou botar as naves e os inimigos depois. E aí o legal é que eu posso destrancar e eu posso mover o background, que todas as estrelas vão se mover juntos, porque elas são filhas deles. Para quem é do IME aí, ou da Poly e entende de matemática, já viu um pouco de álgebra linear ou vetores de geometria, o que ele está fazendo, ele está compondo as transformações lineares desses objetos. Então, é como se cada nó aqui fosse uma origem e nossos filhos estão sempre nas coordenadas relativas à origem do nó pai. Então, aqui é a origem do mundo, que é ali no canto esquerdo superior da tela, isso é meio que comum em jogos. O background eu movi um pouco, então ele está aqui em cima, e as estrelinhas estão filhas dele. Então, se eu mover de volta ele aqui, inclusive eu posso mexer na mão aqui, se eu mover ele de volta para o 00, todo mundo volta para onde estava antes. Ctrl S funciona, salvem suas cenas com frequência, tá? Isso é importante. Então, essa é uma das utilidades dessa organização hierárquica em árvores de nós da Godot, é eu poder compor transformações lineares na hora de criar elementos. E aí, por exemplo, eu posso, se eu quisesse fazer aqui, já que eu estou fazendo um jogo de espaço, eu podia fazer um planeta que tem uma lua orbitando. Então, as coordenadas da lua podiam ser relativas à origem do planeta, e o planeta podia ser em relação à origem do sistema solar, e assim por diante. E tudo faz sentido, assim, mas é fácil de eu construir coisas alinhando elas e compondo as transformações lineares de cada uma. Alguma dúvida até aqui? Falei de transformação linear, espero não ter assustado ninguém. Em termos mais simples, são coordenadas relativas, né? A gente aprende no colegial o conceito de referencial na física, né? Então, a ideia é que cada nó é um referencial dos seus nós filhos. Então, quando ele move, todo mundo move junto. Tá. Tem outras coisas que vão servir, que eu não vou mostrar tudo, mas, por exemplo, para fazer interface, a hierarquia é muito, muito usada. Para quem já viu HTML faz todo sentido, né? Porque daí que eu organizo a diagramação do meu espaço em sub-regiões e cada sub-região tem os seus sub-elementos que podem ter sub-elementos, então faz sentido eu organizar isso como uma árvore também. Outras aplicações. Para física a gente vai ver um pouquinho, talvez, que quando tem física, as coisas que definem o formato dos objetos em geral vão ser os seus nós filhos. Então, o conjunto dos seus nós filhos define qual é o seu formato físico para detectar a sua colisão. Enfim, vai ter outras aplicações. E vai ter outra questão também quando a gente lida com múltiplas cenas ao mesmo tempo, mas isso é daqui a pouquinho. Não, na verdade é quase. Logo logo. Antes disso, eu queria explicar que já que as cenas da Godot têm essa estrutura hierárquica, é comum, principalmente na parte da programação, mas às vezes isso aparece no editor, que a gente
que a gente identifique os nós de uma cena pelo caminho da origem até ele. Então, por exemplo, esse nó Sprite 2D, ele vai ser, eu vou falar, mas eu vou depois mandar no chat. O caminho dele é stage base barra background barra sprite 2D2. Mas eu posso. Voltou? Aqui. O modulate também, boa. O Luciano falou: modulate é uma propriedade que mexe na cor dos nós. Então você pode compor cores dos nós conforme eles vão descendo na árvore. Então, se, por exemplo, se eu pego um nó e modulo ele em vermelho, ele e todos os descendentes deles vão ficar modulados em vermelho. Acho que eu posso mostrar isso aqui rapidinho, que é um bom exemplo, é bem visível. Então, se eu vier aqui no background, eu vim aqui em visibilidade, modulação e eu modular para vermelho. As estrelas ficam vermelhas. Ctrl Z. Ctrl Z também funciona na Godot, na grande maioria dos casos. Eu ia mostrar, tá falando de Node.path, né? Então o caminho para o Sprite 2D é stage base barra background. Ele mostra? Não mostra. Barra background barra sprite 2D. E dá para você vir aqui e copiar o Node.path. Então esse conceito, esse caminho que identifica um nó numa cena, a gente chama de Node.path. Eu posso copiar, é como se fosse o caminho de um arquivo no seu computador. E eu vou colar aqui no Discord só para vocês verem de exemplo. No caso aqui, ele não falou da raiz, ele só pegou background Sprite 2D. Eu pensei em deixar a musiquinha de fundo, mas aí vai sair na gravação. Se vocês não se importarem, eu posso fazer isso, mas eu não quero ficar expondo as músicas que eu ouço. Enfim, aqui ele não considerou a raiz, porque a ideia é que esse caminho é relativo à raiz. Então, ele só pegou qual é o caminho que eu tenho que fazer partindo da raiz para chegar nesse nó. Então foi só background barra sprite 2D2. Isso é um conceito que vai aparecer ao longo do projeto de vocês. Tá? Próxima coisa que eu vou falar é isso que eu falei agora há pouco de usar múltiplas cenas ao mesmo tempo. Botar som de chuva. Posso tentar fazer isso. Deixa eu procurar aqui. YouTube. White Noise 10 horas. Relaxing White Noise. Eu vou deixar bem baixinho. Pronto. Tem um White Noise bem baixinho tocando agora no meu computador. Espero que que não cague completamente a gravação. Tá bom. Tá. Então, imagina que eu quero fazer uma constelação, né? Então, eu vou fazer aqui uma constelação de estrelas. Eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou primeiro criar um nó de 2D que vai ser... Opa. Eu criei errado. Eu criei um nó do tipo errado. Eu vou arrumar aqui rapidinho. Já vou mostrar que tem como você corrigir o tipo de um nó se vocês se enganarem. Então eu vou chamar aqui... Como que se fala constelação em inglês? Eu não sei como fala constelação em inglês. Constellation mesmo. Constellation. E aí eu vou mover todas essas estrelinhas aqui para dentro da constelação. Olha que legal, eu consigo arrastar coisas e elas vão entrar umas dentro das outras. De novo, eu posso mover e eles vão se mover. Eu vou fazer aqui a constelação de Orion, porque é a única constelação... Não, mentira, eu vou fazer o Cruzeiro do Sul. Pronto. E aí eu vou até diminuir um pouquinho esse cara aqui, porque essa estrelinha é um pouco menor. Não, vou fazer diferente aqui. Essa estrela é um pouquinho menor que as outras. Tá bom, então, eu fiz o Cruzeiro do Sul. Certo? Dá pra dar zoom aqui e ver. Tá. Posso rodar a cena e a gente vai poder ver aqui o glorioso Cruzeiro do Sul. Tá. Então, isso aqui serve também para mostrar, mas porque eu queria fazer outra coisa. Imagina que eu quero fazer, por algum motivo muito louco, eu quero fazer vários Cruzeiros do Sul. Eu poderia copiar e colar. Ctrl C, Ctrl V funciona. Ou o outro atalho que eu estava usando é o Shift D, ele duplica o nó, né? Tudo isso tem aqui no menu. Aqui eu posso fazer duplicar, eu posso... Opa, ele duplicou, não queria duplicar. Eu posso copiar, cortar e colar, tudo essas coisas
clássicas funcionam. Só que o problema de eu copiar e colar é, putz, vai que agora eu quero fazer que essa estrelinha aqui do meio do Cruzeiro do Sul ela é verde. Eu vou ter que ir em todas as cópias do Cruzeiro do Sul que eu fiz e arrumar a estrelinha para ela ficar do mesmo tom de verde, exatamente igual. Então a Godot tem um mecanismo muito bom para a gente poder criar algo produzido meio que em massa, assim, né? Uma coisa que você consegue replicar, só que quando você altera, você atualiza todas as cópias que existem daquilo. Esse é o conceito de instanciar uma cena. Eu vou mostrar isso para vocês. Então, eu vou fazer isso de um jeito que eu acho mais natural. Não, normalmente, às vezes não vai ser assim que vocês vão fazer, mas agora eu tenho um atalho que eu posso pegar essa subárvore aqui dessa cena, vir aqui e salvar esse ramo da árvore como uma cena separada. Então, quando eu clicar aqui, ele vai pedir para eu salvar. Já deu até o nome Constellation, ele se baseia no nome do nó. Eu vou vir aqui em Background, que é a pasta onde estão as estrelas, e eu vou salvar isso aqui. Então agora ele vai... Você vê que ele colapsou tudo e virou uma coisa só. E agora se vocês olharem aqui no navegador aqui, vocês vão ver que tem aqui a cena, que eu posso abrir e editar. Então agora sim, se eu copiar esse cara várias vezes... E eu quiser vir aqui na cena da constelação... Cadê? Onde que ele abriu? Cadê? Aqui. Deixa eu fechar esses caras aqui que eu não vou usar agora. Essa aqui é a cena separada, que é só a constelação. Eu posso vir aqui, pegar essa estrelinha aqui que é de baixo que eu falei, eu vou mudar a cor dela, pra ela ser verde. Verde. E quando a gente voltar aqui, ela ficou verde em todas as instâncias da cena. Para quem já programou em orientação a objetos, é um conceito muito parecido com uma instância de orientação a objetos, só que é diferente nesse sentido de que ela é mais que uma cópia referenciada. Quando eu mexo na versão original, ele vai e aplica essa mudança em todo mundo. Mas isso não me impede de modificar as cópias individuais. As mudanças locais nas cópias individuais sobrescrevem as propriedades da cena original. Então eu consigo gerar pequenas variações. Eu posso, por exemplo, pegar essa constelação aqui e girar ela. E aí ela... E note que não girou todas, eu só girei essa versão. Mas, se eu vier e girar a versão original, eu vou girar para o outro lado. O que vai acontecer é que as outras duas cópias que eu não tinha mexido vão acompanhar a versão original. A cópia que eu mudei vai ficar com a sua versão sobrescrita porque ela mudou localmente. Isso aqui é muito, muito importante que vocês entendam. Tá fazendo sentido? Esse conceito de instanciar cenas? Aqui. Beleza. Isso aqui é muito, muito poderoso. Exemplos de como vocês podem usar isso no seu jogo. Eu posso fazer um item, fazer, por exemplo, uma moedinha do Mario, né? A moedinha ela vai ter toda uma animação, ela tem uns efeitos, ela tem todo o código dela de ser colecionável, de aumentar o seu ponto e tal. Eu não quero ficar copiando e colando e quando eu precisar mudar, arrumar a moeda, eu mexer em todas as 200 mil moedas que existem no jogo. Eu vou fazer uma cena da moeda e eu vou instanciar ela no jogo, porque quando eu mexo na cena original, atualiza todas as moedas do jogo. Para quem vem da Unity, é basicamente como se fosse um prefab. A diferença é que a Godot não diferencia cenas de prefabs. Para Godot é tudo cena, e cenas podem ter instâncias de cenas em qualquer lugar da árvore interna dela. E isso é muito poderoso. Porque eu posso, por exemplo, deixa eu tentar pegar um exemplo de algum jogo que faz sentido. Imagina que eu estou fazendo um RPG e tem RPG de ação, então tem armas, tem espada. E aí, sei lá, eu fiz a espada mágica, e a espada mágica ela tem uns efeitos e ela tem várias instâncias no jogo. E nas cenas dos personagens tem que ter uma instância da espada mágica. E o personagem, por sua vez, é instanciado no mundo do jogo. E aí, quando eu mexo na cena original da espada, todos os personagens que usam espada mágica vão ter a sua cópia local da espada mágica arrumada. E, consequentemente, todos os personagens no mundo inteiro daquele jogo vão receber as atualizações que a gente fez na espada. Então é um negócio, como a gente chama na programação, é um negócio recursivo. Beleza. Próximo passo.
E aqui eu vou falar uma outra coisa que é um pouquinho mais avançada, mas eu quero falar porque eu percebo que quando as pessoas começam a mexer no Godot sem conhecer esse conceito, elas vão descobrir muito tarde que essa funcionalidade existe e até lá elas vão gastar muito tempo à toa porque elas podiam ter economizado. Esse mesmo conceito de cenas instanciadas, mudanças locais sobrescrevendo as mudanças da referência original, pode ser usado de uma outra maneira na Godot, que é o que a gente chama de herdar cenas, de novo fazendo um paralelo com orientação a objetos. Então eu tenho aqui essa constelação, deixa eu é, reverter a rotação aqui, voltar as rotações. Eu quero fazer uma pequena variação da constelação do Cruzeiro do Sul, onde a estrelinha ao invés de verde ela é vermelha. Porque sim, eu posso vir aqui botão, eu vou clicar aqui na cena, no arquivo da cena. Então aqui ó, é a doca de arquivos, aqui é o arquivo da cena, botão direito, nova cena herdada. Ele vai criar uma nova cena que parece exatamente igual. Eu posso salvar ela, eu vou chamar ela de Constellation Red. Eu não quero salvar nessa pasta, eu quero salvar aqui. Que eu vou pegar esse cara e eu vou mudar ele para vermelho, certo? E o que está acontecendo aqui? Ficou rosa, tudo bem. Essa cena herdada, ela nada mais é do que uma cena cuja raiz é uma instância da cena original. E todas as mudanças que eu fizer e forem locais a essa versão herdada da cena vão sobrescrever a cópia original, mas eu posso instanciar agora essa constelação diferente. Então eu posso vir aqui e instanciar. Ah, já sei, eu vou fazer ela seria um pouquinho menor, que aí fica mais fácil e cabe mais na tela. Tá? Então, por exemplo, eu deixei o tamanho dela menor, e aí era pra estar aqui. Ela ficou aqui menorzinha. E se eu der um zoom, vai dar pra ver que a estrela lá do meio é rosa. Então, essa é uma outra variação da cena original. Então, eu criei uma cena herdada, que ela tem uma modificação, e eu posso gerar várias cópias delas. Todas elas vão ter a característica da estrela rosa. Eu posso mudar. Aí depende, né? Se eu mudar coisa na cena original, ou na cena herdada, ou na instância, a gente tem que ver quem está sobrescrevendo o quê. Mas é basicamente a coisa local sobrescreve a referência imediata que ela usa. Então, se eu pegar um desses caras e rotacionar, ele vai sobrescrever a cena original. Se eu pegar a instância da estrela rosa e rotacionar, ele vai mexer nas duas instâncias que eu não rotacionei localmente. E se eu vier aqui na cena original da constelação e, por exemplo, pegar essa estrela e deixar ela mais para baixo, ela vai ficar mais para baixo em todas as versões. Certo? Esse exemplo foi um pouquinho mais complexo, não sei se deu para acompanhar. Mas meio que conforme você vai fazendo o jogo e você vai fazendo cenas herdadas, manter o rastro assim, de onde estão as mudanças vai ser uma coisa importante. E aí exemplos, né? É, Você vai, por exemplo, você está fazendo um joguinho de Mario e você faz um Goomba. Só que lá pra frente você quer fazer o Goomba com chapéu de espinho. Então você pega a cena do Goomba, você herda a cena do Goomba e acrescenta um chapéu de espinho. Assim, se você precisa arrumar um comportamento que envolve todos os Goombas, você mexe na cena base do Goomba. Se precisa fazer um comportamento especial que é só do Goomba com chapéu espinhudo, você mexe só na cena do Goomba com espinhudo. E você está fazendo uma fase do Mario que você precisa que que tenha um Goomba espinhudo, um Goomba normal e que eles estejam caindo do céu, você pode fazer isso na instância local deles. E é muito poderoso esse fato de que eu consigo sempre sobrescrever as coisas e ao mesmo tempo reaproveitar mudanças para refletirem no jogo inteiro. Deixa eu voltar essa estrela para o lugar, ele vai voltar a estrela de todo mundo para o lugar. Eu posso rodar essa cena e a gente tem o nosso céu super estrelado, lindo e maravilhoso. Eu vou beber um pouco de água. Dúvidas, por favor, falem. Deixa eu ver aqui o chat. Parece tudo tranquilo. Agora eu vou falar um pouco sobre os nós em si, né? Eu passei meio por cima aqui. Eu basicamente fiz um monte de sprite só em nós 2D e eu vou explicar um pouco melhor o que são essas coisas. Primeiro eu vou explicar o que é um nó de maneira geral, né? Então beleza, eles são elementos da cena, mas o que tem um nó? O que ele faz? Como que ele funciona? E aqui eu vou explicar um pouco da teoria da coisa. Vamos para aqui para baixo. Beleza. Então, um nó eu vou sempre desenhar como uma bolinha.
funciona se eu fizer tipo isso aqui assim? Não, não funciona. Eu quero que ele seja colorido por dentro. Pronto. Ok. Então, isto é um nó. Um nó, como a gente viu, ele vai ter sempre um pai. Né? Então você chama parent, literalmente. E ele vai ter vários filhos. Também dentro da Godot, literalmente chamado de children, child e variantes. Tá. O que um nó tem? Ele tem três categorias de coisas principais, tem três partes, grandes partes principais. Ele vai ter, deixa eu pensar como que eu vou fazer isso aqui. Então o que a gente já viu que ele tem é aquelas coisas que aparecem no inspetor, que eu vou chamar de, que a Godot chama, na verdade, de propriedades. E aí a gente vai ter, em geral, aqui muitas coisas possíveis acontecendo aqui. Vou escrever porque minha letra é muito feia, vou usar esse aqui. Então a gente, por exemplo, posição, cor, imagem, som, tudo isso aqui são propriedades que um nó pode ter. Rotação, vocês viram, então tem várias coisas que pode ser propriedade do nó. Então isso aqui são os dados que representam o estado do nó num dado momento. E quando a gente está mexendo no editor, a gente está basicamente definindo o estado inicial que aquele nó tem naquela cena. Então quando a gente roda a cena, aquele vai ser o estado inicial. Mas aí as coisas vão começar a acontecer, o Mario vai pular, a estrela vai cair do céu, e o estado dele vai mudar. Então a posição vai mudar, a cor vai mudar, a imagem pode mudar, tudo pode mudar. Mas o que a gente define na cena é o estado inicial desses nós. Só que isso aqui é só essa parte mais estática, né? Aí tem as coisas que dão comportamento pro nó. São duas principais. A gente vai ter aqui assim. Aqui a gente vai ter que eu vou chamar os métodos e a gente vai ter os sinais, tá? Aqui, gente, eu vou explicar de uma maneira que é para todo mundo entender, mas para quem vai fazer com a parte de programação especificamente, a gente vai entender o workshop de programação, é mais. Não é tão simples quanto o que eu estou falando. As coisas vão mais fundo, bem mais fundo do que eu estou falando. Eu estou explicando só o básico para todo mundo que não, inclusive quem não é programador, conseguir entender como a Godot funciona mais ou menos. E aí nessa versão limitada da explicação, métodos são basicamente as ações que um nó pode fazer, que você pode pedir para o nó fazer. Então, para o Mario você pode mandar ele pular, para uma porta você pode mandar ela abrir, sei lá. Deixa eu pensar outro exemplo. Uma moeda você pode pedir para ela ser coletada e adicionada, para ela te dar pontos, enfim. Então todas as coisas que você quer que o nó faça, que ele haja dentro da simulação do jogo, vão ser métodos. E por outro lado, quando um nó faz alguma coisa que é relevante, que ele quer que outros nós saibam que aconteceu, ele vai emitir sinais. Então, sinais é uma maneira que os nós têm de avisar o resto do jogo que aconteceu alguma coisa relevante. Eu vou dar exemplos dos dois. Então, exemplos de métodos. Então, mover, pular, atacar, coletar, sumir e por aí vai. E aí exemplos de sinais. Eu vou só dar uma copiada aqui. Aqui já vão ser coisas que aconteceram, e a convenção na Godot, inclusive, é dizer no passado. Então, um exemplo muito comum que vocês vão usar nos jogos de vocês é colisão. Então, tem, por exemplo, colidiu. Né? Colidiu com alguma coisa. Então, a pedra colidiu com alguma coisa, tem que quebrar, tem que causar dano, tem que fazer alguma coisa. Tem o, sei lá, acabou o tempo. Isso aqui é muito comum também. Tipo,
Você tem algum evento no jogo que acontece depois que acaba uma certa quantidade de tempo. Tem... Deixa eu pegar outro exemplo. Tomou dano. Tem equipou item. Quer dizer, eu quero equipar item, eu quero tocar um som, eu quero atualizar a interface, então eu quero saber que isso aconteceu. Então, quando uma coisa aconteceu, o nó pega e emite um sinal. É como se ele desse um berro, assim, realmente. Tipo, ou equipei um item. E aí outros nós podem se conectar nesse sinal, porque aí eles vão perceber. Se não tiver conectado, vai todo mundo ignorar o berro. Tem que estar conectado para conseguir ouvir quando o sinal é emitido. E aí o nó vai poder. Em geral, e aí o que vai acontecer é que você conecta sinais, essa é a parte legal. Você conecta sinais em métodos. Então é daí que quando acontece um sinal, você quer quando um sinal é emitido, você quer que vários outros nós que se interessam por aquele sinal façam algo em resposta a esse sinal. E aí isso vai gerando reações em cadeias no jogo, que é o que dá boa parte do comportamento de um jogo na Godot. Então, por exemplo, eu sou o Mario, né? Quando eu aperto o botão de espaço, pode ser que tenha um nó de controle ali que vai emitir o sinal, pula. Aí beleza, aí o Mario, aí isso conecta na ação de pular do Mario. Aí o Mario pula. Aí vai ter a simulação de física, ele vai fazer a parábola do movimento, ele vai cair em cima do Goomba. Quando ele cai em cima do Goomba, o Goomba vai emitir um sinal, colidiu. Aí o Mario, o Mario vai receber esse sinal e falar, você é um Goomba, eu estou pisando em você por cima, então você vai morrer. Aí ele manda um sinal tipo, matei você. Aí o Goomba manda um sinal, morri. Aí quando eu morri, ele dá ponto. Então tem toda uma reação em cadeia de coisas que acontecem dentro da simulação do seu jogo. Então, nós tem basicamente, então, recapitulando essas três partes: propriedades, que é o estado dele, métodos, que são as ações, e sinais, que são essas notificações do que está acontecendo, que em geral são conectadas a métodos para ficar gerando comportamentos. Beleza? Alguma mensagem? Não. Tá. Tá, isso aqui é meio que o básico, né? E aí, para a parte de programação, só para todo mundo saber como que acontece a programação, porque isso é relevante, a gente consegue. A Godot já vem com vários nós prontos, vários tipos de nós diferentes, a gente já viu alguns. Mas quando eu quero fazer algo mais específico do meu jogo, eu preciso adicionar comportamentos num nó, e a maneira que a gente faz isso é a gente anexa um script no nó. Então eu venho aqui, desenvolver que inclusive o símbolo usado na Godot é o símbolo de um pergaminho. Então quando eu anexo um script é, na num nó, eu estou acrescentando comportamentos a esse nó. Eu posso acrescentar os três tipos de coisa. Eu posso acrescentar novas propriedades, eu posso acrescentar novos métodos e eu posso acrescentar novos sinais quando eu coloco um sinal. Quando eu coloco um script, desculpa. Então é como se eu tivesse criado um novo tipo de nó. E essencialmente a Godot entende dessa forma. Né? Então, um nó com um script específico é como se fosse uma versão mais especializada daquele nó com comportamentos mais específicos que ainda assim herdam tudo que o nó anterior já fazia. E com isso eu consigo criar novos tipos de nó na Godot. Então, além da Godot já ter centenas de tipos de nó, os programadores da sua equipe podem criar novos tipos de nó que são específicos do seu jogo. Deixa eu mostrar uns exemplos aqui. Então, por exemplo, aqui quando eu vou criar um nó novo, vocês vão ver que tem, por exemplo, sei lá, tem esse nó aqui, chip control. Não importa muito agora, mas ele é um nó que eu criei, que eu vou mostrar depois o que ele faz. Então, quando eu tô aqui nessa tela de criar nó, eu posso buscar aqui pelos nós e vai aparecer todos os nós que eu procurei pro chip control, que é um nó que eu fiz. E é especial. Inclusive, ele diz qual que é o script que define essa extensão do tipo. E ele, no caso, estende o tipo básico dos nós, que é só nó, o nó mais simples de todos. Tá bom. E agora sim, vamos falar bem rapidinho dos tipos de nós que existem na Godot. Agora que a gente sabe o que nós fazem de maneira geral, vamos dar uma visão bem geral, que o jeito melhor de ver é justamente nessa tela de criar nós novos. Deixa eu cancelar a pesquisa. Então, os nós também seguem uma hierarquia. Né? Então, tem o tipo básico, que é esse nó, que tem as propriedades, sinais e métodos que todos os nós da Godot compartilham. Então, por exemplo, todo nó tem um nome. Então quem definiu pela primeira vez a propriedade nome foi o nó do tipo nó.
E aí aqui tem várias e várias subcategorias de nós, toda uma taxonomia. Vou passar por cima dos mais básicos. Então, aqui dentro de Canvas AI tem os dois nós do tipo, subtipos de nós que vocês vão mais usar, que é o Node 2D, a gente já usou um pouco dele. Então, tudo que é 2D no jogo vai, em geral, herdar desse cara aqui. Então, por exemplo, o que a gente está usando até agora, o Sprite 2D, ele está aqui em algum lugar. Aqui para baixo. Então, aqui, Sprite 2D, ele aqui tem muitos tipos de Node 2D, mas ele herda de Node 2D. Algo interessante depois são os nós de física. Então, área 2D, physics, body, todos esses caras aqui eles herdam de Node 2D. Um outro tipo de nó, entre aspas, 2D, mas que, como eles são usados de uma maneira bastante diferente, eles são uma categoria separada, são os nós de controle, que nada mais são do que os nós de interface. Então, botões, textos, barras de rolagem, menus, tudo isso você usa esse tipo de nó que são esses verdinhos. Se você for fazer um jogo 3D, você tem os nós do tipo 3D. E aqui tem um monte. Tem Mesh, tem câmera, tem Sprite 3D, tem um monte. E aí, fora desses nós mais visuais, vai ter alguns nós auxiliares. Por exemplo, Animation Player é um nó muito, muito útil e muito poderoso para fazer animações dentro do jogo. Tem o Audio Stream Player, que para quem faz música e som é importante, ele toca sons e toca músicas. Tem, que mais tem de importante aqui? E o timer. O timer é um nó muito, muito útil também, que ele literalmente você diz, roda por 10 segundos, e o que ele vai fazer depois de 10 segundos? Ele vai emitir um sinal, e a gente pode usar esse sinal para fazer coisas acontecerem. E a gente pode deixar o timer repetindo, pode ser que ele rode uma vez só, vocês vão ver eu usando ele daqui a pouco. Então essa foi uma visão bem geral dos tipos de nó que tem. Então, assim, eu quero fazer uma pedra, bom, provavelmente é um nó do tipo 2D no meu jogo, porque o meu jogo é 2D. E ele é um nó de física, então eu vou olhar ali os subtipos de nós de física que existe e ver qual que parece que é o que faz mais sentido para ser uma pedra. Deixa eu beber um pouco de água aqui. Nós vamos agora para a terceira parte da apresentação, que é a parte de demonstração. Eu vou continuar trabalhando em cima dessa cena, com essas nossas constelações lindas no fundo. E eu vou basicamente reconstruir aquela cena original que eu mostrei das navezinhas com vocês, mostrando então um pouco como que é toda essa filosofia da Godot de nós e composição e cenas, e instanciar cenas, tudo isso meio que em ação e como uma programação bem feita desses elementos bases permitem a gente construir o jogo literalmente como se fosse um Lego. A gente pega as pecinhas e só encaixa elas e o jogo funciona. Então, seria muito legal se eu tivesse uma nave nesse espaço. Vamos começar fazendo uma nave. E eu já vou começar fazendo do jeito certo, que é eu vou criar uma cena separada, que vai ser a cena da nave, e eu vou popular ela com as coisas que eu quero, para quando eu instanciar ela no mapa, ela funcionar. Então vamos fazer uma nova cena. Deixa eu... Opa. Eita, crashou a Godot. Que loucura. Pois é, software tem dessas. Eu só queria fechar essa cena. Tá bom. Eu vou fazer uma outra coisa marotinha aqui. Eu vou deixar esse background um pouquinho mais transparente para ele não ficar tendo muito contraste com o resto do jogo, tá? Eu vou criar uma nave. Então, aqui eu já deixei mais ou menos as pastas organizadas, caso depois vocês queiram olhar. Eu chamei de entidade as naves. E o que eu fiz aqui tem a pasta Player Ship, que vai definir a cena da nave do jogador. E eu defini uma cena chamada Player Ship Base. A ideia é que essa aqui, eu abri aqui a cena, é a cena base da nave do jogador. Ela já está meio pronta. Eu estou fazendo aquele truque de programa de culinária que eu já estou pegando parte da receita pronta e trazendo, mas a gente vai fazer bastante coisa nessa nave ainda. Então, isso aqui é a cena base. E aqui meio que já mostrando que, em geral, é legal você sempre ter uma cena base para suas coisas, para você poder mexer numa versão herdada sem estragar a versão base, enfim. Vai um pouco principalmente da sua estratégia de como você está dividindo o trabalho no seu projeto. Aqui no caso eu fiz isso por um fim mais didático, porque eu tenho essa cena base e eu tenho a versão gabarito dela, que é essa Playership Example, que depois vocês podem olhar, que vocês vão ver que tem todas as coisas aqui que eu vou colocar depois. Ela tem todas as coisas, ela se move, ela tira, ela faz todas as coisas legais. Essa aqui ela tá pelada, ela só tem um sprite e esse círculo de coliza que na verdade nem importa e eu vou esconder. Mas eu já posso instanciar ela aqui. Eu posso. Deixa eu herdar, então eu vou herdar dela, eu vou fazer uma versão que se chama Playership Workshop, que é a versão do workshop.
e eu vou instanciar ela aqui no nosso espaço. Eu arrastei ali para a área principal, mas eu também posso arrastar aqui para a árvore. Eu posso vir aqui e jogar como filho do foreground. Ela aparece ali na origem e eu posso pegar ela e mexer para deixar onde eu quiser. Vou deixar ela mais ou menos aqui. E eu posso rodar essa cena e eu vou ter uma navezinha lá. Só que ela não faz nada, eu posso apertar os botões que eu quiser, nada está acontecendo. Porque ela é só um sprite por enquanto. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou fazer ela se mover. Eu vou fazer ela se mover dando para ela um nó de movimento, que é um nó especial que eu fiz. Então, ó, eu vim, mas deixa eu ir mais devagar. Eu cliquei aqui, eu adicionar um nó filho, e aí aqui eu vou pesquisar pelo nó movimento que os programadores da equipe me falaram que eles fizeram, então eu posso dar movimento a essa nave. Então aqui eu posso definir a velocidade, eu vou definir para ela ir para frente. Então para ir para frente, que é para cima, eu tenho que botar menos um valor negativo no y, porque a origem da tela é o canto esquerdo superior e o y cresce para baixo. Então, se eu fizer um y negativo, ela vai para cima e essa velocidade ela é em pixels por segundo. Então, menos 100 é uma velocidade mais ou menos razoável aí. Eu vou salvar. Agora ela tem esse movimento. Só dela ter esse movimento, agora ela se move. Então, quando eu rodar aqui a cena do espaço, ela vai se mover. Certo? E aqui eu já começo a mostrar um pouco da filosofia da Godot. A ideia é que eu não estou enfiando um script na nave jogador que eu acho que essa seria a intuição normal quando a gente começa a mexer na Godot. Eu faço um script player que vai ter 2.000 linhas de código, porque ele faz literalmente tudo que o player faz. E aí eu vou fazer as naves inimigas e eu vou perceber que 75% do código é igual. E ou eu vou fazer um copy-paste, ou vou fazer herança, ou vou fazer alguma coisa ali que não dá muito certo, porque depois vai ter inimigos que tem parte desse código e parte nova que não tinha. Então é sempre melhor pensar em termos de composição. Para quem vem da Unity, acho que talvez seja um pouco natural pensar em componentes, né? Mas aqui eu já estou falando que a Godot tem essa ideia também de trabalhar preferir compor os comportamentos do seu objeto ao invés de ficar só estendendo um scriptzão gigante. Isso é importante mesmo para quem não é programador, porque lá, você é o game designer, você está fazendo novas naves, se você souber todos os componentes que os programadores criaram para você, fazer novas naves, novos inimigos, novos itens, deveria ser uma questão de simplesmente combinar e configurar ali as propriedades de cada um desses componentes do seu objeto. Agora eu vou mostrar a nave. Sim, essa versão da nave tem um pequeno problema. Se eu, por exemplo, mandar ela se mover para a direita, vocês vão ver que vai acontecer uma coisa muito curiosa, que é ela vai dar uma andadinha de lado. E eu não quero isso, eu quero que ela sempre esteja olhando para a direção que ela está indo. Então eu fiz um componente que é Face Direction, que ela vai olhar, né, face, na direção do nó de movimento que eu especificar. E ela é meio artificial esse nó, eu fiz ele mais para uma questão didática de mostrar que tem muitos tipos de propriedade que o nó pode ter, e esse aqui, a propriedade é uma referência para outro nó. Então quando eu clicar aqui, ele vai falar, me diz que nó de movimento dessa cena você quer que eu use para determinar a direção que eu estou olhando. Só tem um nó de movimento, então eu vou escolher ele. Eu dei um duplo clique e ele escolheu. Então agora ele vai usar o nó de movimento como referência. Então se eu rodar a nave agora, ela vai olhar para a direita. Então aqui eu já fiz, todo o código já está pronto, eu só estou encaixando as coisas e elas vão funcionando. Deixa eu resetar aqui a velocidade. Mas beleza, só que essa nave é do jogador, eu quero controlar ela, certo? Então eu tenho um nó para ter os controles do jogador, que é Ship Control. Então na verdade tem vários tipos, aqui eu usei um pouco da herança de nós da Godot, então tem um nó, um tipo básico de controle que é o Ship Control, e tem duas especializações dele. Eu vou mostrar primeiro o User Input, que pega o controle do jogador. Então eu posso vir aqui e eu criei ele. E da mesma forma ele precisa de saber que movimento que ele vai controlar, então eu vou especificar aqui o nó de movimento. Esses shooters eu vou ignorar, e aqui tem algumas propriedades. Né? Do jeito que eu fiz esse jogo de exemplo, eu fiz as naves com Tank Control, que é aquele control que você pode ir para frente e frear, e você pode girar para a esquerda e para a direita. Você não pode simplesmente andar para a direita ou andar para a esquerda, você tem que girar, porque eu acho mais desafiador e interessante, porque, sei lá, fica um pouco diferente. Então, eu chamei desse Push Speed Max, a velocidade de movimento, para frente e freio, e esse Steer é o quanto que eu giro para coisa. Eu vou usar aqui os valores padrão mesmo. Então, só de eu colocar aqui, ele vai usar os controles do jogador. Que controles? Vamos falar sobre o input do jogador. Então, lá naquele, não sei se vocês vão lembrar, do Project Settings, uma das coisas muito importantes que ele tem é a aba de Input Map, que é a aba onde você define quais são os botões que têm importância no seu jogador, seja no teclado, seja no mouse, seja no gamepad, ou na touchscreen, o que quer que seja. Então, aqui eu já tenho algumas ações, a Godot chama de ações, as intenções que o seu input quer dizer. Então, por exemplo, ao invés de
você dizer botão bolinha, você diz pular. Ao invés de dizer o botão mais do switch, você diz pausa. Então a ideia é que as suas ações têm uma semântica mais útil para você do que simplesmente o coito. Ela acrescenta um nível de indireção para ajudar com isso. Inclusive dá para você ter mais de um botão com o mesmo significado. Então aqui eu defini o mover para cima, para baixo, para esquerda e para direita, e eu defini que os controles são tanto com ASD quanto com os direcionais. Esse cara aqui tá estranho. Tudo bem. Enfim, então aqui eu posso criar novas ações, só fazer uma de exemplo aqui, pausa. Eu posso vir aqui, adicionar, ele vai adicionar aqui embaixo, aí eu venho aqui no mais e eu quero. Só de abrir essa tela eu já posso apertar ESC, por exemplo, para ser meu menu de pausa, e dar OK, e vai associar o botão de ESC com a pausa. Mas eu vou tirar, porque eu não quero ele. Então eu já está configurado aqui para os movimentos e o botão de atirar que a gente vai usar depois. Então, quando eu usar o WASD, a nave vai se mover, porque esse nó já faz toda a conta para mim de pegar o WASD e controlar o movimento da nave para mim. Porque como ele tem uma referência para o movimento, o que ele vai fazer é que ele vai, enquanto o jogo estiver rodando, ele vai ficar mudando os valores dessa velocidade aqui para mim, com base nos controles do jogador. Então, quando eu rodar aqui, agora eu consigo controlar a nave com o WASD. Muito bom. Próximo passo. Tá. Agora eu vou fazer os inimigos. E os inimigos vão ser mais ou menos a mesma coisa. Eles vão ter movimento, eles vão olhar na direção que eles se movem. Só que ao invés de serem controlados pelo input do usuário, eles vão simplesmente seguir o jogador. Então vamos criar uma nova cena. Enemy Fighter. Fiz a mesma coisa. Tem uma Enemy Fighter Base, tem a Enemy Fighter Example, que é o gabarito. Então eu vou herdar Enemy Fighter, vou salvar como Enemy Fighter Workshop. E aí eu vou colocar as mesmas coisas que eu botei pro jogador. Então eu vou botar um movimento, eu vou botar um Face Direction, que controla o movimento, e eu vou botar... Aí aqui vai mudar, né? Ao invés de eu botar o Chip Control User Input, eu vou botar o Follow Group. Eu vou explicar por quê. A Godot tem um conceito muito legal, é o conceito de grupos. Então, além de eu ter os nós organizados na minha hierarquia e eu poder usar node paths para me referir a um nó específico, então você fala, eu tô no script ali do jogador, eu quero, vou voltar aqui para o jogador, eu quero mexer no meu movimento. Eu poderia usar o node path com a palavra movement, que eu vou achar esse nó pelo nome, pelo caminho dele. Um outro jeito de eu achar nós em meio às árvores, no arvoredo da Godot, é por grupos. Todo nó pode pertencer a vários grupos, quantos grupos a gente quiser. Em particular, a cena base do jogador ela já vem configurada para pertencer ao grupo player. Então, quando eu venho aqui na doca Node, tem aqui os sinais, inclusive eu tinha falado dos sinais, eu acabei não mostrando, mas tem vários sinais aqui que já vêm para o padrão. Depois a gente vai ver outros sinais daqui a pouquinho, mas aqui também tem essa parte de grupos. Então dá para ver aqui que a cena raiz da cena o nó raiz da cena do jogador pertence ao grupo player. Então esse nó pertence a esse grupo e eu posso, por código depois, achar todos os nós que pertencem ao grupo. E aí o que o componente que eu ia botar aqui no inimigo, que é o follow group faz, o que ele faz é seguir o nó que pertence ao grupo que eu colocar aqui, que estiver mais próximo dessa nave. Então eu vou botar player. Então ele vai seguir. Ele não sabe que é o player, na verdade, ele sabe que é alguém que está no grupo que eu especifiquei. Ele vai pegar o que estiver mais perto e vai seguir. Por quê? Porque, sabe, se eu quisesse fazer que a minha nave pode lançar uns drones e pode lançar uns mísseis teleguiados, eu quero que os inimigos percebam essas coisas e tentem destruir esses drones, esses mísseis teleguiados, é só botar todas essas coisas no grupo player, que os inimigos vão perceber qual que está mais perto e vão para cima deles. Então, é isso. E aí, eu tenho que aqui especificar de novo, né, que vai controlar o movimento, e aqui eu vou deixar a nave inimiga um pouquinho mais devagar, porque senão elas ficam muito difíceis de lidar. E aí eu vou criar algumas instâncias da nave inimiga. Não deu certo. Vou botar aqui, eu vou botar aqui. Eu vou gerar umas cópias. Tá. Agora, quando eu rodar, esses inimigos vão automaticamente vir pra cima de mim. Yeah!
E aí o que vai acontecer quando eles chegarem em mim é que eles vão me atravessar. Eles vão continuar tentando manobrar para voltar para cima de mim. Olha que coisa linda. Eles ficam semi-orbitando em volta de mim agora. Eu posso tentar me mover que eles vão continuar vindo atrás de mim. Tá. O que leva à próxima coisa que a gente vai falar, que é colisão. E depois destruição dos objetos que colidiram. Essa parte é um pouquinho. Eu uso os nós básicos da Godot. Eu não vou tirar aqui mais um bolo pronto do meu bolso. Eu vou usar os nós básicos da Godot porque a Godot já lida muito bem com essa parte de colisão. Tem várias, como eu falei, tem vários nós de colisão. O que eu vou usar aqui é o mais simples de todos, que é o área 2D. Então, eu não quero você, eu quero você. Então, quando eu vou aqui na tela de adicionar nós, se vocês forem ver aqui em Node 2D, Collision Object, tem duas subcategorias de objeto de colisão. Tem o Physics Body, que são os mais complexos, e tem o Area 2D, que é o mais simplesinho. Ah, não, eu tenho um bolo, desculpa, eu tenho um bolinho no bolso, que é o Hitbox. O que ele faz? Deixa eu só ver aqui. Faz pouca coisa. Tá bom. Então, eu vou dar uma Hitbox, que é uma área 2D, é uma área de colisão, que vai pertencer a esse jogador. Depois vai ficar mais relevante porque que ela faz. Ela faz essa parte de causar dano, basicamente. Só que vocês vão ver que aparece essa exclamação. Quando eu clico aqui, ele fala: esse nó não tem formato, então ele não consegue colidir ou interagir com outros objetos. Tente adicionar um Collision Shape 2D ou um Collision Polygon 2D. Sim, senhor, Godot. Vou vir aqui e procurar por Collision Shape. Por quê, né? Porque uma coisa vai colidir, né? Ela tem que ter um formato. Se todo mundo for ponto, um ponto nos reais não colide com nada. Então, tem que ter um formato. O mais simples dessa coisa é um shape 2D, é um tipo de nó. Ele, de novo, tem uma exclamação porque eu tenho que especificar. Ele é meio que um canivete, ele tem vários formatos que ele pode ter, que eu tenho que vir aqui e especificar qual formato eu tenho. Eu quero um círculo. E aí eu posso vir aqui e ajustar o tamanho desse círculo para ser aproximadamente o tamanho da nave. É isso, agora assumiu todas as exclamações, essa hitbox tem, apesar de ser uma box, ela é redonda, ela é só o formato da nave. E eu preciso botar uma hitbox também nos inimigos. Vou repetir aqui, eu vou fazer rapidinho, porque eu estou acostumado com as coisas. Não, não é isso que eu quero. Eu quero um shape, só porque eu falei que eu ia fazer rapidinho. Outro círculo. Esconde esse. Aumenta esse. Tá. Beleza. E aí, como eu tinha falado de exemplo de sinais, a colisão na Godot usa sinais. Então aqui, por exemplo, ele emite um sinal quando outra área 2D entra, que é justamente o que a gente quer saber. Então, só que no caso ele já tem um código que ele vai fazer e ele vai perceber quando duas áreas 2D colidem e vai dizer qual é a entidade com quem eu colidi, porque é isso que me importa. Me importa saber se eu colidi com uma nave, se eu colidi com um asteroide, o que é que eu estou colidindo. Então depois a gente vai usar esse nó, esse hit aqui, mas por enquanto eu não vou usar isso. Antes disso eu preciso explicar como que eu faço coisas colidirem. Não adianta só tocar os shapes e as áreas 2D e tudo mais. A Godot tem uma coisa muito legal chamada máscaras de colisão. Que é isso aqui que você procura para essa parte collision aqui, inspetor você abre e você vai ter esse monte de números. Isso aqui é uma máscara no sentido de que objetos só podem colidir com os objetos que têm uma intersecção na máscara deles. Então eu quero que o jogador ele colida com inimigos. Então aqui eu vou fazer uma convenção aqui com vocês de que número 1 são coisas do jogador, são os mísseis do jogador e tal. Número 2 são coisas de inimigos. Então eu quero que a hitbox colida com coisas que são inimigas. E ela, por sua vez, é uma coisa, ela é do jogador. Então aqui na parte de cima é quais são as camadas que essa colisão pertence, e aqui são quais são as camadas com as quais ela colide. Então eu sou do tipo 1, eu colido com o tipo 2. Enquanto que o inimigo vai ser o contrário. Ele é do tipo 2 e colide com o tipo 1. E aí para testar que isso está funcionando, eu vou fazer uma coisa muito simples. Eu acho que a Godot não vai gostar se eu fizer isso. Acho que a Godot não vai gostar. Deixa eu testar. Deixa eu só ver se funciona. Ela não vai gostar. Tá bom. Eu queria mostrar que a colisão funciona sem precisar
usar código, sim, já implementando, mas eu vou ter que já implementar o dano direto. Então aqui eu vou ter que listar mais alguns bolos que eu tenho no bolso. Dois principais. Então, para existir, isso aqui já vai colidir. Eu vou, não vai dar para perceber, mas se eu rodar aqui, eles não vão me atravessar, mas a Godot vai estar detectando que as coisas estão colidindo. Eu não tenho como fazer assim. Ah, mas eu tenho como mostrar para vocês, isso é uma coisa muito legal, que é essa opção aqui, ó, esse submenu de debug tem várias coisas muito úteis. Importante esse Visible Collision Shapes. Quando eu rodar o jogo com isso, ele mostra as áreas de colisão, então eu consigo testar, garantir que visualmente pelo menos as coisas estão colidindo. Vamos, seus barbeiros, colide comigo. Olha lá. Dá pra ver que atravessa. Tá bom. Eu vou implementar o dano agora. Deixa eu tirar isso daqui. Então, eu preciso de dois componentes para ter dano. Eu preciso do componente dano e eu preciso do componente roll. Roll é o casco da nave, né? A ideia é que quem toma dano é o casco da nave, então se eu não consigo causar dano em coisas que não tem casco. Eu vou dizer que o player tem 50 pontos de defesa no casco. Quando chegar em zero, o casco vai apagar a nave. E aqui tem o, o dano que a nave causa. Isso aqui, no caso, é o dano que a nave causa quando ela bate. Ela vai causar 10 de dano. E o inimigo, por sua vez, também ele vai ter o Hull. E ele vai ter o Damage. Ele vai causar 5 de dano e vai ter só 10. Então, quando ele bate no jogador, o inimigo vai morrer instantaneamente porque vai tomar 10 de dano do jogador, mas o jogador vai tomar só 5, então ele precisaria de 10 inimigos para conseguir matar ele. Tem que conectar umas coisas aqui para isso funcionar ainda, calma. Então, o damage, só o desistir ele não funciona. Eu tenho que dizer que ele causa dano quando colide. Então, para isso eu vou conectar o primeiro sinal ao vivo aqui para vocês verem. Então, a hitbox, ela tem um script próprio. Eu tive que fazer um script porque eu queria ter esse sinal aqui. Então, se vocês forem ver aqui, ele separa os sinais de acordo com qual tipo na hierarquia de nós que veio esse sinal. Então, lá o nó básico tem esses sinais. Um elemento de colisão tem esses caras. A área 2D tem esses sinais, só que eles não são exatamente qualquer. Então eu criei um novo sinal que é o sinal hit, de acertou. Ele no caso ele acertou essa entidade. Para conectar nele, eu venho aqui em Connect. E aí eu escolho qual nó que eu quero, com o qual eu quero conectar esse sinal e com qual método desse nó. Então eu posso vir aqui, clicar no Pick. Eu quero escolher o Apply, que é o Apply Damage. Então, como é aquilo que eu falei, nós tem sinais que conectam nos métodos que são operações. Na operação de dano, ele vai aplicar o dano naquele nó alvo. Eu conecto. Eu escolhi aqui o método e eu dou connect. Ele até me mostra aqui o código, mas eu não quero ver o código é feio. Mesma coisa no inimigo. Venho aqui, damage, escolher, apply, connect, tal. Tá bom. Então isso é aplicar o dano. Isso já é mais ou menos o suficiente para funcionar. Eu só preciso fazer uma coisa aqui que depois eu vou explicar o que é. Tá bom. Deve funcionar. Então agora, quando as coisas colidirem comigo, elas vão sumir. Pum. Pum. E se tivesse 10 inimigos, vamos fazer 10 inimigos. Eles eventualmente iam matar o jogador. Yay! Morreu. Vocês viram que alguns deles morreram mesmo depois que o jogador já tinha sumido. Isso tem a ver com um negócio que eu não quis explicar e eu vou ter que explicar agora. Mas deixa eu apagar, tem muito inimigo. Tá, dano tá funcionando, colisão tá funcionando, então eu mostrei aqui que a Godot, de maneira geral, tem essa questão de colisão aqui. Eu tenho um nó de colisão e eu tenho um nó do formato de colisão. Inclusive, eu posso ter vários nós de formatos filhos do nó de colisão, caso eu tenha um formato meio complexo e composto, assim, de colisão. O nó de colisão vai emitir sinais que, em geral, eu vou querer tratar de alguma maneira. No caso aqui, eu causo dano. Então, eu tenho o componente de dano, o componente de defesa. E tem um mecanismo de combate bem simples aqui no jogo. Só um minutinho.
próxima coisa é, eu vou botar um sonzinho na hora que as coisas colidem. De novo, vocês não vão ouvir, porque Discord no Linux não passa som. E de qualquer forma eu estou usando o OBS, então não vai passar. Mas quando sair o vídeo depois gravado, deveria aparecer, deveria ficar com som. Junto com o ruído de fundo que está salvando o rolê aqui. Beleza. Então aqui eu já tenho um sonzinho que eu separei aqui de impacto. Eu vou mostrar para vocês o nó de som, que eu tinha falado que é esse. Tem esse aqui, esse Audio Stream Player, que ele simplesmente toca o som no seu ouvido, mas eu vou fazer algo mais legal. Eu vou usar o Audio Stream Player 2D, que ele usa localização de som. Então, se o cara está mais para a direita, eu vou ouvir mais no meu ouvido direito. Se o cara está mais para cima, eu vou ouvir como se ele estivesse mais para cima. Então, eu vou usar esse cara aqui para ter um som espacializado, na verdade, é o termo. Eu gosto de dar uns nomes úteis. E aí que eu pego o som, eu arrasto aqui para a propriedade do som. E é isso. Tem outras coisas aqui interessantes para quem vai mexer com áudio que é legal aprender, principalmente a parte de buzz, mas eu não vou entrar nesse detalhe hoje. Tá, de novo, nós tem operações. Para tocar o som eu preciso pedir para o som tocar. E aí como eu faço isso? Eu conecto num sinal. Então sempre que eu tomar dano, eu tenho aqui o RU, na verdade. Eu tenho aqui o RU, tenho convenientemente um sinal de avisando que o RU tomou dano. Então eu vou pegar esse damage e eu quero tocar um som quando isso acontece. Então eu vou procurar aqui o play. Esse cara aqui, play. Então quando alguém bater em mim e eu tomar dano, eu quero tocar um som. Vou botar só no jogador por enquanto. Deixa eu só testar, vou só testar se está funcionando aqui e depois eu vou explicar um negócio misterioso que eu não expliquei ainda. Tá, estou tocando. Vocês vão ter que acreditar em mim que está funcionando. Então, tem um problema, quando eu estava fazendo StarCraft eu percebi que isso é uma coisa que acontece bastante, tá, na Godot. Como o som, aqui o nó de som, ele é filho, ele faz parte da cena da nave do jogador, quando a cena do jogador morre, ela é eliminada do jogo, o nó de som também deixa de existir. Então, o último dano que eu tomo, ele não toca, porque ele até começa a tocar, deve tocar por um frame do jogo. No frame seguinte, a nave não existe mais, então ele para de tocar porque o nó de som não existe. Então, eu preciso dar uma maneira do jogador não morrer instantaneamente, mas ao mesmo tempo eu quero que ele morra instantaneamente. A maneira que eu resolvi isso nesse exemplo, tem várias maneiras de lidar com isso, é que quando ele morre, ele primeiro apaga alguns componentes e depois ele se apaga completamente. E é para isso que tem essa lista de disabled components que eu coloquei no RU. Aqui eu especifico exatamente quais são os nós que eu quero que ele apague imediatamente, e aí depois de 2 segundos é que ele realmente deleta o nó. Então, em particular, eu quero não deletar o som. Então, eu quero que deletar o sprite. O que eu deveria ter deletado antes e eu não deletei foi a hitbox, porque não sei se você lembra que eu falei que o player morreu, mas as navezinhas continuavam batendo no nada, é porque a hitbox dele não tinha sido deletada ainda. Eu quero deletar o dano para ele parar de causar dano e deletar o hull para ele parar de tomar dano também. Acho que isso é o suficiente. Então, com isso, se eu voltar a ter todas aquelas naves que eu fiz aqui, vamos fazer de novo assim. Pronto, tem 12 naves. Elas vão vir, vai fazer vários barulhos e eu deveria ouvir o último som quando o jogador morre. E essas duas naves não vão morrer porque, por mais que elas tenham chegado antes de completar um segundo, o Hugo já tinha deletado os componentes de colisão e de dano da nave, então elas vão ficar indo para sempre aí. Tem uma coisa errada acontecendo, elas deviam parar de navegar, mas tudo bem. Acho que eu sei o que está faltando. Não sei. Deixa eu dar uma olhada aqui no código. Não, deveria ter dado certo. Não sei o que aconteceu. Tudo bem. Não foi nada muito que vai estragar o que eu tô falando. Então, legal, eu fiz aqui todo um sistema de dano e tal, coisas. Deixa eu ver se é isso mesmo que eu vou falar agora. Beleza, destruição funciona, toca som, um monte de coisa. Deixa eu só botar um som no inimigo também aqui. Ele tem um inimigo preparado. Inclusive eu usei o som do inimigo no jogador sem querer. Deixa eu arrumar isso. O som certo era pra ser esse aqui. Opa. No inimigo. Áudio 2D. Você sim usa esse. Quando toma dano.
Tá, play. Play. E o Who tem que apagar as coisas aqui. Tá. Tem que apagar hitbox, tem que apagar Who, tem que apagar damage. Ok. Tá bom. Tá, só pra botar som no inimigo também. Agora, tudo que aconteceu até agora, os objetos existiam desde o começo na cena. Num jogo isso nem sempre acontece. Dificilmente um jogo é assim. Um jogo é muito mal que elementos apareçam enquanto o jogo está rodando. A Godot consegue fazer isso porque, por código, eu posso dizer, pegue esta cena, crie uma instância e adicione na árvore. Eu não vou mostrar como fazer isso, porque, de novo, eu não estou focando na parte de programação, mas eu tenho nós que fazem esse comportamento para mim. Então eu vou ter em particular um nó que eu criei que chama spawner. Multiplayer. Não, não é. Como que eu fazia o spawner? Ele é uma cena. Então eu vou instanciar aqui o spawner base. Tá. Eu tenho que fazer que nem os outros. Eu tenho que herdar ele. Eu tenho que salvar. Então ele é spawner enemy fighter workshop. Tá. Ele é uma cena simples. Que ele tem um component spawn, que é o component que de fato vai spawnar coisas, e ele tem um timer, que no caso é para com que frequência ele vai spawnar. No caso aqui eu quero que ele spawne de 5 em 5 segundos, que é aquele no timer da Godot que eu falei, ele emite o sinal aqui timeout, que vocês vão ver que já está conectado no método spawn desse componente. Esse componente aqui eu tenho que especificar que cena que eu quero spawnar. Eu quero spawnar o inimigozinho que a gente fez. Então eu posso pegar a cena que a gente criou, colocar aqui. Então a cena pode ser uma propriedade de um nó, porque esse nó vai spawnar elementos dessa cena. Eu posso botar um cooldown aqui, mas isso para essa cena aqui não é útil. Aqui a gente vai usar o spawn para outra coisa depois. E vai fazer mais sentido esses componentes de baixo. Por enquanto eu só quero que ele crie. E aí, aqui na cena da fase, então eu vou criar um spawner. Tem que estar aqui. Eu vou botar ele aqui no meio. E a gente vai ver ele começar a spawnar umas naves aí. De 5 em 5 segundos. Olha lá. Spawnar. Porque as naves começam viradas para cima, então elas têm que ficar dando essa voltinha. De 5 em 5 segundos vai criar uma nave. Então assim já posso fazer um jogo que os inimigos vão aparecendo infinitamente, ou em waves, ou o que quer que seja. Eu vou, na verdade, botar mais spawners. Então, agora vai aparecer de 3 em 3. Tem essas 4 naves iniciais. E as naves iniciais e as naves spawners depois elas são idênticas. O que muda só é quando que elas entram na cena do jogo. E eventualmente elas matam o jogador também. O legal do component spawn, e aqui é a primeira vez que eu vou reusar um componente de uma maneira interessante, é que fazer a nave atirar nada mais é do que botar um spawner pendurado na nave que spawna tiros. E é isso que eu vou fazer agora. Como é que eu tô de tempo? Tá chegando no finalzinho, mas tá acabando mesmo. Essa é a última coisa, na verdade, que eu vou fazer de demonstração, é a nave atirar. Eu vou... Então, só que eu não vou fazer um spawner da nave, eu vou usar o componente spawn. E é legal, ele spawna na posição em que ele tá, né? Então eu vou quero deixar ela como se fosse fazer um laser duplo saindo da nave. Para me facilitar, eu vou ativar o modo Snap aqui da cena. Godot tem modo Snap. Tem várias coisas interessantes aqui para vocês fuçarem depois. Que aí eu consigo coisar. Eu vou ter 2 spawns. Um é o tiro direito e outro é o tiro esquerdo. Os dois vão spawnar o laser. O laser eu vou pegar ele pronto aqui. Ele não é muito segredo, né? O laser, se for ver, ele tem um movimento e tal. Não tem nada demais. Ele toma dano, causa dano. Não vou explicar tudo de novo. O laser é uma nave que não tem controle. Ela vai reto. Então eu simplesmente vou spawnar. Opa, eu fechei alguma coisa que não era para fechar, mas tudo bem. Eu vou spawnar o laser. Aqui sim eu vou querer botar um cooldown. Eu só quero que ele... Eu posso selecionar mais de nó e editar as propriedades que ele vai editar nos 2 nós, se for possível. E aqui agora faz sentido. Tipo, o que eu vou fazer é que, quando eu estiver segurando o botão, ele vai tentar spawnar direto. Só que eu não quero fazer isso porque vai lotar o jogo ou vai ser simplesmente desbalanceado. Eu quero controlar
a frequência. Então a frequência aqui os tiros têm um cooldown de 0.1 segundos. E aqui é o movimento inicial. Eu quero que os tiros aí saiam bem rapidão para frente. E aqui essa coordenada é local, é no referencial da nave. Então no mundo, em coordenadas globais, vai sempre sair para frente da nave, porque a nave por padrão está olhando para cima. E aí eu preciso então fazer alguma coisa triggerar o spawn. Naquele spawner que a gente botou direto no mapa, era um timer que triggerava. Agora aqui quem vai triggerar é o controle do jogador. E tem as coisas que eu tinha mandado assinar, que é esse aqui, esses shooters. Eu posso especificar quais são os nós de shooter que eu tenho. Eu vou botar esses dois caras. E se a gente for ver no Project Settings, o botão de chute é tanto o space quanto o botão esquerdo do mouse, o espaço. Então agora, a nave atira. Muito fácil. Só que ela não colide porque o laser está com alguma configuração errada. Vamos ver. Laser. Ah, tá. Eu tenho que usar, na verdade, não é essa cena de laser. Eu tenho que usar o laser do jogador. Porque tem aquela questão das camadas e das máscaras. Eu fiz uma cena específica, vou pegar do gabarito porque está acabando o tempo mesmo. Eu só botei aqui, troquei, porque essa versão aqui da cena, se vocês forem ver, ela tem as máscaras certas do jogador. Só por isso. Agora vai colidir direitinho. Ele já vem com um sonzinho. Eu fiz que a cena de laser, na hora que ela é instanciada, ela toca um sonzinho. Quando vocês estiverem no YouTube, vocês vão ver. E é isso. Eu demonstrei tudo que tinha na cena de exemplo. Tem até mais coisas, porque tem as estrelinhas do fundo. Ok, e aí eu vou deixar algumas lições de casa para vocês. Caso vocês queiram aprender mais, eu separei aqui algumas tarefas para todos os perfis de desenvolvedor. Eu vou anotar aqui, vou mostrar para vocês. Então, vamos voltar a fazer aqui as lições de casa. Então, eu vou falar, vou deixar aqui, mas depois, se vocês quiserem, vai ter escrito isso junto com o projeto da Godot. Então, vocês não precisam copiar, não precisa tirar foto, vai dar pra ver tudo depois tranquilo. Aqui literalmente eu vou copiar aqui o texto que eu tenho. E eu vou só explicar. Que grande. Peraí, por favor. Bom. Então, para todo mundo, o desafio é criar uma nave inimiga. Então, só com os componentes que eu já defini nesse projeto, é criar uma nave enemy cruiser, que deve ser meio que uma mothership, uma nave mãe inimiga, que ela faz duas coisas novas. Primeiro, a ideia é que vocês não devem precisar de código para fazer isso. Então, ela vai ter bastante vida. Aí vocês definem quanto que é bastante vida para vocês. Ela lança mísseis teleguiados e fighters de tempos em tempos, só que com períodos diferentes. Então, o que é um míssil? Vai ser algum laser especial que ele tem aquele componente de seguir o grupo do jogador. E fighter é você só usar a cena que já existe. Então ela fica lançando novas navezinhas e ela também fica tirando os mísseis teleguiados em você. E os mísseis eles podem ser destrutíveis para você poder destruir os mísseis antes deles chegarem em você. Elas também spawnam com alguma frequência, só com uma frequência bem menor que os fighters, e a princípio ela só se move em linha reta numa direção, ela não precisa seguir o jogador. E aí o desafio, que é um quanto mais difícil, sem usar código, é fazer. Como ela vai estar andando em linha reta, ela meio que vai para o infinito e além. Então é você fazer alguma coisa para ela se autodeletar quando ela não tiver mais como intervir no jogo. E aí tem vários jeitos de fazer isso, vocês podem pesquisar e ver se vocês descobrem como faz. Ou se vocês forem muito espertos, vocês vão ver que eu já fiz isso em algum lugar desse projeto, vocês podem ver como eu fiz. Isso é para todo mundo. Qualquer pessoa que está aqui hoje, teoricamente é possível fazer isso com tudo que eu expliquei. Para quem é artista, o que eu dou de edição interessante é vocês olharem esses dois nós, um deles, não precisa ser os dois, que é o CPU Particles 2D ou GPU Particles 2D. A ideia é você criar um rastro da navezinha quando ela está voando, fazer tipo uma fumacinha saindo assim, um foguinho saindo. Aí vocês podem fazer a imagem, pegar a imagem pronta na internet, o que vocês quiserem. O importante é vocês se familiarizarem com o Godot, tentar criar um nó por conta própria e especialmente aprender sobre sistemas de partícula, que é um efeito visual muito comum e muito fundamental, principalmente no design gráfico de jogos, principalmente na experiência, assim, de já uma experiência agradável, bonitinha e responsiva com jogos. Então você gerar aí o foguinho da nave andando com esse efeito de partícula.
E para sound designers, colocar sons na nave inimiga grande ali e tentar botar uma música de fundo no jogo. Deveria ser possível fazer isso sem usar código. E para quem é programador, a lição é leiam o código e aprendam com código. Todas as coisas que vocês vão precisar das coisas que tem aqui. Eu tentei fazer o código o mais didático possível. Ele não é o mais exemplar necessariamente, mas eu tentei usar bastante boas práticas do que eu considero boas práticas na Godot, seguindo essa filosofia de criar componentes reutilizáveis que só de encaixar eles do jeito certo as coisas funcionam. E tem vários jeitos. A gente viu com sinal, a gente viu usando referência direta do nó, a gente viu por relação de pai e filho. Então, tem várias formas ali de funcionar, viu para o grupo. Então, tem vários exemplos diversificados nessa demonstração que eu fiz. Leiam o código, abram as cenas, fucem as propriedades dos nós, fucem os sinais. Sim. A gente sempre esquece da aba de sinais, fucem os sinais, fucem os grupos. Tentem entender por que o jogo funciona do jeito que ele está. E se vocês quiserem, aí vocês podem fazer o que vocês quiserem na parte do código. Mas o importante é vocês entenderem as coisas que estão ali. Obviamente, se vocês tiverem dúvidas, podem me procurar no Discord do Speak Game Dev, vocês podem me pingar diretamente, de preferência no canal de Help. Eu prefiro que vocês me pinguem no servidor, no canal de Help, porque a dúvida que vocês têm pode ser dúvida de outra pessoa. Mas se por algum motivo vocês preferirem falar no privado comigo, podem falar também. Mas em geral eu prefiro que vocês mandem no Help para ajudar todo mundo junto. 10 para as 8. É isso, não vai ter muito tempo de mostrar muitas coisas. A única coisa que eu queria falar, de curiosidade, é que a Godot, aqui na verdade, o editor da Godot ele é feito em Godot. Então, o pessoal da programação, conforme vocês forem se aprofundando, principalmente nos nós de interface, eventualmente vocês conseguem estender o editor da Godot com funcionalidades novas. Isso já é bastante avançado, mas é um negócio legal de saber para vocês já ficarem com essa coceira no cérebro de que, nossa, como é difícil de fazer essa parte do meu jogo, seria legal se a Godot fizesse isso para mim. É possível, vocês mesmos podem estender a Godot para ter plugins. Inclusive, aqui em cima na aba AssetLib, é basicamente plugins que tem da comunidade de Godot que vocês podem usar. E alguns deles fazem isso, eles estendem o editor da Godot para poder fazer coisas interessantes. Então, dá para fuçar aí e ver o que vocês acham de interessante. É isso que eu queria dar de dica. E agora a gente tem aí uns 5, 10 minutinhos para perguntas, dúvidas, comentários e tudo mais que vocês tiverem. Eu falei no começo, eu vou repetir para quem estiver aqui agora. Subindo aqui no chat do palco, do auditório, tem um link de um Docs, que é uma planilha, que é uma lista de presença. Para quem é da USP e quer tentar pegar aí os créditos de atividade curricular ou extracurricular, não sei, coloca o nome completo aí na planilha, por favor, gente, que aí depois a gente vai tentar ver se a gente consegue pegar. Beleza? A gente sabe que no BCC do IME a gente consegue, acho que nos outros cursos do IME também. Fora do IME a gente vai descobrir ainda. Mas por via das dúvidas, põe o nome que se der a gente dá. Alguém me. O Corsinha pingou ali. Esse joguinho vai ficar assim? Deixa eu mandar o link aqui pra vocês. Eu vou mandar aqui. Ele está num repositório Git, vocês vão aprender sobre Git ainda essa semana. Mas dá pra simplesmente baixar. Não é difícil. Cadê? Eu vou, na verdade, mostrar aqui, que aí dá pra vocês verem. Apareceu? Não. Ele resolveu não enxergar. Por quê? Por que não tá aparecendo? É esse aqui? Não, não é esse. Esse. Pronto. Então tá aqui o repositório, se vocês quiserem baixar, é só vocês virem. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês. Aqui, ó, onde está escrito código. E vocês podem download, aí vocês podem baixar como zip, como que vocês quiserem. Aqui vocês podem baixar. E aí, por exemplo, vai vir com esse documento de texto aqui, que é basicamente o roteiro do que eu segui. Ele não explica em muitos detalhes, é mais o roteiro que eu usei para seguir. Tem um link para o lugar onde eu peguei as imagens, se vocês quiserem achar mais imagens para colocar no jogo. Tem aqui as tarefas de casa. E tem o projeto Godot inteiro aqui dentro. Certo? E, inclusive ele tem os gabaritos das coisas, e só não tem o gabarito da nave mãe, que é para vocês fazerem. Beleza? Isso. Ok, voltou pro Teledraw.
Eu quero que ele fique tela cheia, não consigo. Foi. De novo, perguntas, comentários. Deu para acompanhar? Alguém está digitando algo. Que bom que deu para entender. Mas quando vocês tentarem fazer, vai surgir dúvida, então perguntem para seus tutores, estamos aí para ajudar. Tem muito, assim, a Godot, ela tem muita coisa de verdade. Eu uso ela há quase 10 anos e até hoje eu aprendo coisas novas na Godot. Assim, eu uso a Godot no meu trabalho, assim, do dia e eu ainda aprendo coisas novas com ela. Então ela é muito grande, tem muito nó, tem muita coisa ali. A parte de programação vai muito fundo, tem muita coisa para aprender. Então tentei dar aqui o essencial. Eu tentei, principalmente isso que eu falei, eu tentei ensinar o jeito de pensar da Godot. Porque assim, isso ajuda vocês, por exemplo, a saber onde procurar as coisas que vocês querem saber. E como também tentar já plantar umas sementinhas para quando vocês fazerem jogos já fazer as coisas de maneira que facilita quem não é programador e também facilita para os próprios programadores não tem que ficar repetindo código e girando o famoso espaguete. Vou mandar o link sim. Ah, eu não mandei o link aí, eu só mostrei, né, Der? Eu vou mandar aqui no chat e eu vou mandar no Vem Treinar. Tá. Já vou mandar aqui agora. Treinamento. Mandei. Mais dúvidas, mais sugestões? Bom, então eu acho que é isso, gente. Muito obrigado por terem vindo. Obrigado a paciência. Foram 2 horas. Espero que vocês estejam bem. Vão comer, vão beber água, vão no banheiro. E até a próxima, gente. Vou tentar. Vou gravar vídeo, vou ver se eu arrumo o negócio do delay. E eu subo no YouTube assim que der, tá bom? Até mais, gente. Tchau. Deixa eu parar de gravar.